Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 16. A noite logo chegou à Vila Age quando todos se acomodaram ao redor da mesa. Pris não pôde deixar de bajular aquele aroma familiar de batatas recém-cozidas, já que sua boca praticamente encheu de água com a sensação. Bem, Helena, Pris disse enquanto seus olhos praticamente brilhavam. Parece tão delicioso quanto eu me lembro. Você e suas batatas. Brenin disse rindo. Você realmente não mudou. Uau! Fafanar disse maravilhado. Eles cheiram tão deliciosos. Isso é, Movrin disse. Isso é feito de pudim? Eu não achei que isso fosse possível. Karazu disse surpreso. Estou chocado, mas intrigado. Arfal disse admirado. Então esses são os famosos pratos tato sobre os quais tenho ouvido falar tanto. Dak disse, que espantoso. Não tenho certeza se eles serão do seu agrado. O padre Orsi disse, mas por favor, sirvam-se. Logo todos pegaram seus pratos antes de começarem a comer. A maioria deles foi surpreendida pelo sabor, embora Pris, Feodora, Yuno e até mesmo Brenin por outro lado estivessem comendo como se não fosse nada. Pris disse, e é tão gostoso quanto eu me lembro. Sim, é como se eu tivesse tido isso ontem. Brenin disse, comendo um pedaço. Karazu estalou os lábios, nada mal. Acho que detectei um toque de manteiga e alecrim neste aqui. É como se eu estivesse experimentando um mundo totalmente novo. Fafnar exclamou. Uau! Morvin disse surpreso. Você precisa me contar a receita. Irmã, alguém lhe disse que você será uma esposa incrível? Perguntou Arfal. Freira. Yuno disse casualmente. Ela é uma freira. Arfal disse fazendo beicinho. Eu sei disso, mas ainda assim. Morvin logo bateu na cabeça dele. Não termine com esse pensamento. Eles são tão secos, mas escamosos. Salim comentou. Nunca comi nada que me desse tanta sede antes. Mas é delicioso. É definitivamente fora deste mundo. Dak disse. Obrigado, senhor. Irmã Lily disse aliviada. Parece que você é uma cozinheira esplêndida, senhorita Lily. Salim disse com um sorriso. Essa é a única coisa em que podemos concordar. Karazu disse. Você tem talento para esse tipo de coisa. A irmã Lily não pôde deixar de parecer nervosa. Não sou tão boa assim, de verdade. Não seja tão modesta, irmã. Feodora disse. Se há uma coisa que sempre me surpreendeu, é a sua comida. De qualquer maneira, é melhor que a minha. Sim. Pris acrescentou. Por mais que eu goste de estar com os cavaleiros mágicos, simplesmente não consigo entender o seu tipo de comida. Sem ofensa, Karazu. Nenhum levado. Karazu disse com uma risada. Se você não se importa, irmã, gostaria de compartilhar a receita para que eu possa compartilhar com minha irmã mais nova em nossa base? Claro. Irmã Lily disse com um sorriso. Ah, você também é cozinheiro? Morvin perguntou. Desde que eu tinha 7 anos. Karazu respondeu. Por que você pergunta? Talvez um dia desses devêssemos fazer um churrasco amigável. Morvin disse com um sorriso. Karazu apenas olhou para ela antes de dizer com um silvo de dentes. Sim, isso não vai acontecer. Morvin gritou. O quê? Você está dizendo que não sou bom o suficiente para ser seu rival. Não, é só que não estou interessado em ter alguém como rival na culinária. Ele disse. Morvin gritou enquanto agarrava a gola de seu manto e? O que isso quer dizer? Fácil. Fafnar disse a ela. Você está ficando assustador. Lembre-se da sua pressão arterial. Arfal disse. E eu pensei que preso era quem tinha um problema. Feodora murmurou. Agora, por favor, coma o quanto quiser. Padre Orsi disse. Você também, Klaus Mimosa. Ri certo. Klaus disse antes de olhar para o prato à sua frente. Seus olhos estavam cheios de desgosto enquanto ele olhava para a torta. Por que um nobre como eu deve comer essa coisa desconhecida? Klaus pensou consigo mesmo. Como a princesa comeu isso? Vamos lá, pessoal. Pris disse tirando de seus pensamentos. Você está perdendo. Certo, é claro. Mimosa disse antes de pegar um pedaço. Ela deu uma mordida antes de parecer surpresa. Nossa, isso me dá tanta sede. Eu sei, mas essa é a melhor parte. Pris disse enquanto seus olhos brilhavam. É muito bom, certo? Sim, é realmente Primrose. Mimosa disse. Só por curiosidade, disse Dak logo notei que a irmã e o pai estão chamando você de Prisma. Pensei que seu nome fosse Primrose. Pris logo começou a ficar nervosa enquanto suava um pouco. Bem, isso é o. Prisma é o nome do meio dela. Yuno logo disse calmamente. Às vezes ela gosta de ser chamada assim aqui. É o tipo de coisa deles. Feodora acrescentou. Dak acenou com a cabeça em compreensão. Entendo bem, não posso discutir com a tradição. Pris não pôde deixar de suspirar de alívio. Obrigado. Ela murmurou para Yuno e Feodora. Devo dizer que já faz muito tempo que não comia um prato de batata em geral. Brenin disse. Deve ser um verdadeiro prazer para as crianças festejar como a realeza. Sim, é mesmo. Padre Orsi disse. Não poderíamos ter feito isso sem a ajuda de Yuno, Feu, Asta e Pris. Eles tiveram a gentileza de devolver parte de seu primeiro pagamento como cavaleiros mágicos. Conseguimos comprar tantas batatas, podemos alimentar as crianças tanto quanto elas querem todos os dias. Na verdade, você não poderia nos alimentar com outra coisa além de batatas? Nash perguntou curioso. Espere, você tem alimentado essas crianças com nada além de batatas? Karazu perguntou antes de olhar para Yuno e Feodora. Isso é tudo que vocês estão comendo? Bastante. Yuno e Feodora responderam. Isso é realmente prejudicial à saúde. Brenin disse. Ana Lata como eu, nem mesmo Alma era tão louca. Pris não pôde deixar de rir timidamente disso. Não é tão ruim. É, e você sabe disso. Brenin disse. Eu entendo que eles precisam de proteína. Morvin disse. Mas vocês não têm nenhum outro alimento? Podemos ajudá-los a saber? Podemos dar-lhes carne, vegetais, frutas.
Até queijo. Estou muito preocupado. Controle sua língua. O padre Orsi disse, as crianças estão bem com isso. Veja como Yuno cresceu comendo batatas. Eu estou bem aqui. Feodora disse, olhando para ele. Yuno, Salim logo disse, você, Feodora e Primrose são realmente gentis em enviar dinheiro para sua casa. É realmente um ato altruísta. Daka acrescentou. Por favor, nós apenas gostamos de ajudar. Pris disse antes de pensar enquanto olhava para Adrien enquanto ele comia feliz de seu próprio prato. É o mínimo que posso fazer por eles, já que eles deixaram que eu e Adrien ficássemos com eles. Esses caras me acolheram quando eu não tinha para onde ir. Feodora disse, eles poderiam fazer bom uso do dinheiro. Sim, Yuno disse com um aceno de cabeça, não é nada realmente. Realmente obrigado a todos pelo seu trabalho duro. Irmã Lily disse para Pris, Feodora e Yuno, vocês realmente nos ajudaram muito, e não apenas com as tatuagens. Realmente? Prisma perguntou curioso. Sim. Reca disse, conseguimos tapar um buraco no chão da igreja, e até cavamos um poço. Nesh acrescentou, uau, isso é incrível. Pris disse com um sorriso brilhante, estou muito feliz por todos vocês. Ah sim, eu percebi isso quando entramos. Feodora disse, é bom saber que vocês já podem ter água fresca por perto. Não precisamos dar uma longa caminhada agora. Reca acrescentou, muito obrigado, disse Aruaru. Obrigado. Olo acrescentou, Asta estava certo, eles são bons garotos. Karazu disse com um sorriso. Yuno não pôde deixar de sorrir com o entusiasmo das crianças, mas logo percebeu algo. Asta também está enviando dinheiro? Ele perguntou, olhando para Feodora e Prisma. Sim, Pris disse. Quando recebemos nosso primeiro pagamento, ele devolveu a maior parte. Ele enviou uma carta e tudo. Feodora disse. Pensar que ele seria capaz de fazer isso. Padre Orsi disse, antes de começar a chorar. Quanto ele enviou? Yuno perguntou. Pris e Feodora ficaram com uma expressão estranha ao se lembrarem. Pris logo fez sinal para Yuno se inclinar, o que ele fez e ela começou a sussurrar em seu ouvido. Seus olhos se arregalaram em choque quando seus companheiros rapidamente perceberam que ele estava com uma expressão de choque. Muito. Yuno disse, surpreso. Pris acenou com a cabeça, fiquei tão chocado quanto você, Yuno. Foi um milagre que ele ainda tivesse um pouco para si. Yuno não pôde deixar de cerrar os dentes antes de se virar para a irmã Lily e o padre Orsi. A partir do próximo mês, enviarei todo o meu pagamento. Todos não puderam deixar de parecer chocados com esse tipo de coisa. Isso é imprudente até para você. Feodora comentou. Espere, você tem certeza? Morvin perguntou. Há um ditado sobre deixar um pouco para você, certo? O que você vai comprar para comer ou vestir? Isso não será um problema. Yuno respondeu. Não. Arfal respondeu. Isso é um grande problema. Pelo menos guarde um pouco para um dia chuvoso. Sem chance. Yuno respondeu. Mas e se você precisar de suprimentos como itens mágicos? Fafanar perguntou. Não preciso deles. Yuno recompilado. Mas e se você quiser comprar um presente para sua namorada? Terminar essa frase e você está morto. Feodora gritou, dando um tapa forte no rosto de Arfal, fazendo-o cair. Isso foi muito soco. Karazu comentou. Demais, se você me perguntar. Breinin acrescentou casualmente. Ai? Arfal gemeu. Por que você me bateu? Eu estava fazendo questão. Embora ele tenha razão, Yuno. Pris disse antes de acrescentar em voz baixa, e se você quiser comprar um presente para Feu? Você sabe, como um presente de aniversário. Não dê ideias a ele, Pri. Feodora gritou enquanto seu rosto ficava vermelho. Yuno pensou um pouco antes de dizer, você sabe que está certo, isso não é uma má ideia. Feodora gritou quando se virou e seu rosto ficou completamente vermelho. Uau, foi preciso muito para convencê-lo. Karazu disse indiferentemente. Morvin exclamou enquanto seu queixo caía. Uau, isso realmente funcionou. Ei, é normal que o FFI esteja fervendo? Fafanar perguntou enquanto apontava para Feodora. O que eu disse sobre esse maldito apelido? Feodora gritou, fazendo Fafanar gritar. Sinto muito. Fafanar ajuda com um gole. Pris apenas suspirou ao dizer. Pelo menos Feu é menos hostil com Yuno aqui. Sim, há uma diferença enorme. Karazu acrescentou com um aceno de cabeça. Há alguma diferença? Fafanar, Morvin e Arfal disseram chocados. Klaus logo pigarreou para chamar a atenção de todos. Lord Dak, Salim, devemos ir. Oh, não precisamos sair tão cedo. Dak disse. Ele tem razão. Salim disse. Não faria mal nenhum ficar mais um pouco. No futuro, será importante que os nobres tenham mais conhecimento do mundo. Dak foi buscar mais água na jarra, mas notou algo. Ah, parece que estamos sem água. Dak disse. Espere, vou pegar um pouco. Irmã Lily disse. Ela foi até o vaso que estava no canto da sala, mas percebeu que estava vazio. Parece que estamos todos fora. A irmã Lily disse antes de pegar o vaso. Vou pegar mais. Eu vou fazer isso. Yuno disse. Ah, não, por favor. A irmã Lily disse. Você pode ficar sentada. Será apenas uma rápida caminhada até o poço. Feodora logo se levantou. Espere. Vou acompanhá-lo. Preciso esfriar a cabeça. Tem certeza? Irmã Lily perguntou. Ah, sim, está tudo bem. Feodora disse. Preciso de ar fresco. A irmã Lily logo percebeu o vermelho em seu rosto e não pôde deixar de sorrir. Tudo bem então. Obrigado. Irmã Lily disse com um sorriso. Ah, um momento. Salim disse enquanto se levantava. Irmã Lily e Feodora pararam quando Salim se aproximou delas. Para surpresa deles, Salim colocou seu manto sobre os ombros da irmã Lily. Está frio à noite. Ele disse. Irmã Lily baixou a cabeça. Muito obrigada. Feodora não pôde deixar de lançar um olhar estranho para Salim antes que Dak chamasse sua atenção. Você gostaria que eu lhe emprestasse meu manto, Feu? Não gostaria que você pegasse um resfriado. Os olhos de Feodora se contraíram antes de ela zombar. Não. O frio nunca me incomodou em primeiro lugar. Com isso dito, eles logo saíram para pegar a água. Acho que você é um cavalheiro, afinal. Nesh disse. Ah, não é nada.
Salim disse, meu corpo simplesmente agiu por conta própria. É a etiqueta adequada para um nobre. De fato. Dak disse. Pris não pôde deixar de parecer preocupado com isso, enquanto Karazu, Yuno e até mesmo Brenin tinham uma expressão cética em seus rostos, pois não podiam deixar de sentir que algo estava errado. Feodora estava resmungando o tempo todo enquanto tirava água do poço. O rubor ainda estava em seu rosto enquanto ela tentava se livrar do constrangimento que teve que passar. A irmã Lily percebeu isso e não pôde deixar de parecer divertida. Presumo que você não disse a Yuno que realmente gosta dele, hein? Irmã Lily disse. Feodora suspirou enquanto colocava o balde no chão. É tão óbvio assim? Você não vai chegar a lugar nenhum se não for honesto. Irmã Lily disse a ela. Você deveria contar a ele. Tenho certeza que ele também gostará de você. Feodora gemeu ao bater na própria cabeça. Fale por si mesmo. Não ajuda que todos ao redor me provoquem sobre isso. A irmã Lily disse a ela enquanto pegava o vaso de água. Não se preocupe. Tenho certeza de que essa é a maneira que sua amiga tem de apoiá-la. ênfase na palavra. Smack. Feodora sentiu um objeto contundente atingi-la na nuca, pois sua visão logo ficou confusa e o mundo ficou distorcido. A última coisa que ela viu antes de tudo ficar preto foi a irmã Lily prestes a soltar um grito, mas foi frustrada quando alguém cobriu sua boca. Todos estavam conversando entre si, já que a maioria das crianças fazia amizade com os membros da Alvorecer Dourado, até mesmo Klaus, para sua própria surpresa. A própria Pris estava gostando de conversar com Yuno, mas os pequenos espíritos em seu capuz de repente ficaram alertas, e até mesmo Adrien começou a rosnar, o que chamou sua atenção. Brenin levantou-se repentinamente enquanto a expressão no rosto de Karazu mudava. Amigo? Brenin? Pris disse enquanto se levantava e tentava acalmar o raptor, embora ele ainda rosnasse. O que foi? Esse cheiro, Brenin disse suavemente antes. Rachadura. Todos pularam ao ouvir algo quebrando nas proximidades, embora Pris e Yuno imediatamente se levantaram alarmados. Eles foram levados de volta quando ambos saíram correndo pela porta, já que Adrien foi rápido em segui-los para fora. Para o horror de Pris e Yuno, eles viram que o vaso havia sido quebrado deixando o chão quase todo encharcado, já que irmã Lily e Feodora, ambas haviam desaparecido. Não! Pris exclamou enquanto corria até onde estava o vaso quebrado. Imediatamente ela começou a olhar ao redor da área. Feu. Irmã Lily, você pode me ouvir? Prisma, Yuno disse, colocando a mão em seu ombro. Calma. O que poderia ter acontecido com eles? Pris disse ao ver que o rosto dela estava escrito de medo. Ele podia ver que os espíritos começaram a mudar de cor. Alguém os levou. Foram bandidos? Ou um cavaleiro desonesto? Respire fundo. Ele disse a ela calmamente enquanto a fazia encará-lo. Você não vai ajudá-los entrando em pânico, certo? Pris ficou surpreso com isso, mas ela sabia que ele tinha razão. Ela respirou fundo enquanto colocava as mãos sobre o peito. Ele podia ver que os espíritos haviam voltado ao normal. Bom, ele disse com um sorriso tranquilizador. Yuno, irmã mais velha. Ambos se viraram e viram que o grupo os havia alcançado, pois estavam tão chocados quanto antes. O que aconteceu? Exclamou Padre Orsi. Onde estão a irmã e o Feu? Nash perguntou. Ainda não sabemos. Vamos descobrir. Pris respondeu calmamente antes de olhar ao redor da área, desta vez com a mente calma e aberta. Ela notou que abaixo de seus pés havia algumas pegadas, 2 que pertenciam a Feodora e irmã Lily, e outros que ela não tinha visto antes. Ela se ajoelhou no chão enquanto os examinava mais detalhadamente. 3? Ela pensou, não, eram 2. Não há sinais de magia na área, ou de luta. Nem mesmo bandidos poderiam fazer esse tipo de trabalho, então. Ei! Brenin disse batendo no ombro dela. Ele logo sussurrou em seu ouvido. Adrien disse que encontrou algo. Pris olhou para seu raptor quando ele se aproximou dela. Ele estava segurando algo entre os dentes enquanto mostrava a ela. Pris pegou o item e após um exame mais aprofundado, ela percebeu que tinha sido um broche? Pris disse enquanto podia ver o desenho do crânio. Deixe-me ver. Klaus disse. Pris assentiu antes de entregar o broche para ele. Ele olhou para o desenho e rapidamente reconheceu onde o tinha visto antes. Este é o mesmo dos homens que atacaram Lord Salim e Dak antes. Klaus disse. Eles devem ter levado a irmã Lily e a Feodora. Karazu logo concluiu. Sei que horrível. Dak exclamou. Como eles puderam ter feito algo assim? Os olhos de Salim logo se arregalaram ao perceber. Claro, deve ser porque coloquei meu manto nela. E quando Feodora a acompanhou, Salim logo caiu de joelhos, deveria ter sido eu. Adrien logo soltou alguns ruídos chamando a atenção de Pris. Ele logo apontou para o crânio do demônio como se fosse um cão de caça. Deve ser para lá que eles os levaram. Karazu disse. Bom garoto, Adrien. Pris disse dando um tapinha na cabeça dele. A irmã Lily ficará bem? Aruru perguntou enquanto abraçava a perna de Yuno. Feu vai ficar bem? Olo perguntou enquanto fungava. Não se preocupem, pequeninos. Pris disse-lhes com um sorriso tranquilizador. Vamos recuperá-los, eu prometo. Yuno logo deu um tapinha na cabeça de Aruru, antes que ele pensasse. Pris Adrien pode rastreá-los, pode? Sim. Prisma respondeu. Então, ele disse enquanto se levantava, ela podia ver seus olhos cheios de determinação. Leve-me até eles. Os olhos de Pris ficaram maravilhados antes de ela concordar. Claro, estou indo também. Karazu logo disse. Você vai precisar de alguém para cuidar de suas costas. Obrigado, Karazu. Pris disse enquanto sua expressão se iluminava, antes de se virar para Brenin. Você pode ficar com eles para mantê-los seguros? Você tem minha palavra, Brenin disse. Eu os protegerei com minha vida. Espere. Padre Orsi logo protestou enquanto segurava sua vassoura. Nós também vamos. Eu também sou. Rekka disse. E eu? Nash disse.
Não. Yuno disse a eles, enquanto pegava sua vassoura. Precisamos que vocês fiquem aqui. Nós cuidaremos disso. Eu vou junto. Fafanar disse a eles enquanto segurava sua vassoura. Vocês precisarão de toda ajuda que puderem conseguir. Movem logo disse, sim. Além disso, você não vai se divertir sem nós. Não nos descarte, Yuno. Arfal disse. Eu disse que você vai ficar aqui. Yuno disse a eles, chocando-os. Antes que eles pudessem discutir, Klaus logo interveio. Espere. Ele lhes disse, vocês todos esqueceram a missão que nos foi dada? Nossa missão é escoltar Salim e Dak. Não sabemos quando o inimigo atacará e virá atrás deles novamente. Devemos partir imediatamente. Os olhos de Pris se arregalaram com isso antes que ela se deparasse com uma cena familiar. Por um breve momento, ela se viu em sua aldeia segurando a mão de um aterrorizado Brenin, bem como de outros dois, enquanto uma multidão de pessoas estava ao seu redor enquanto um homem estava na frente dela e deles. Vaia, Fafanar disse. 4 olhos, não é hora de ser um idiota. Como? Pris logo disse a Klaus enquanto sua voz tremia. Como você pôde dizer algo tão cruel? Como você pôde ser tão cruel? O grupo pulou ao ouvir aqui dizer essas palavras. Klaus suspirou. Eu sei que você está preocupado com eles, mas como cavaleiros mágicos, temos que nos concentrar em apenas um objetivo. Deveríamos deixar isso para as autoridades que têm jurisdição aqui. Sinto muito. Então você está basicamente dizendo que deveríamos abandoná-los? Karazu exclamou antes de cerrar os dentes. E pensei ter visto esperança em vocês, malditos membros da realeza. Bem, independentemente, Klaus disse enquanto segurava seu grimório, estamos saindo imediatamente. Logo o carrinho de metal apareceu num piscar de olhos, já que o grupo não pôde deixar de ter sentimentos confusos sobre a coisa toda. Lord Salim, Sr. Dak, vamos. Mimosa, Fafanar, Movrin, Arfal e Uno. Klaus logo disse, peguem suas vassouras. Sim, senhor. Mimosa disse hesitante enquanto ia pegar sua vassoura. Sim. Arfal acrescentou. Cocom pessoal. Claro. Morvin disse. Não. Yuno logo disse, chocando-os, exceto Pris, Karazu, Brenin e Fafanar, eu não vou embora. Fafanar logo disse bufando, nem eu. Estou ajudando Feodora e a irmã Lily. Preciso lembrá-lo que temos que cumprir uma missão. Klaus disse, desobedecer é um crime. Para sua tripulação talvez. Karazu disse, antes de dar um sorriso confiante. Mas não fazemos parte do seu esquadrão, fazemos? Pris disse, missão ou não, não deveria importar. Não podemos simplesmente ficar sentados e não fazer nada. Pris logo correu até Adrien enquanto ela subia em sua cela junto com Karazu. Espere. Klaus gritou tentando impedi-la. Adrien sec. Prisma logo comandou. E assim mesmo, Adrien saiu correndo em direção ao crânio, e Uno rapidamente pulou em sua vassoura e seguiu atrás deles. Ei, volte. Klaus gritou. Morvin gritou. Você vai se machucar lá fora. Voo do dragão mágico dragão. Fafanar disse enquanto começava a pular e voar para seguir Pris. Fafanar. Arfal gritou. Klaus estalou a língua enquanto os observava desaparecer à distância. Não posso acreditar nisso. Acorde, escória de diamante. Feodora sentiu um jato de água no rosto quando começou a tossir. Sua visão estava um tanto embaçada, pois ela podia sentir sua cabeça latejando. A primeira coisa que ela notou foi o fato de estar em um lugar totalmente diferente, em vez disso, em um local com o qual estava muito familiarizada, pois encontrou braços e pernas amarrados. Seu grimório foi removido de sua pessoa, embora não estivesse muito longe deles. Os rostos que ela encontrou eram de um grupo familiar de magos vestindo vestes de cores escuras e com um broche de caveira. Feodora não pôde deixar de revirar os olhos, que visão linda para acordar. O primeiro mago riu, e aqui eu pensei que vocês do reino Diamond não tinham senso de humor. Embora eu fosse cuidadoso se fosse você, você não está exatamente em posição de fazer piadas. Não posso evitar. Quero ser engraçado. Feodora disse presunçosamente. O que você fez com a irmã Lily? Não se preocupe. O segundo mago disse. Nós trataremos dela mais tarde. Agora mesmo. Estamos falando de você. Feodora deu uma olhada em cada um deles antes de começar a olhar ao redor da área. O que diabos você está procurando? O terceiro mago perguntou. Seu chefe. Feodora respondeu casualmente. Presumo que ele esteja por aí gritando ordens. Ou talvez não, embora nunca se possa ser muito cuidadoso. Como você sabe que não sou ele? O primeiro mago perguntou, chegando perto e pessoalmente. Porque você não parece o tipo de cara. Feodora respondeu com indiferença. Então, qual é a sua jogada? Você vai nos resgatar? Faça uma troca pela realeza e pela cobra? O que você disse? O segundo mago perguntou. Quer dizer, estou assumindo que vocês tiveram a coragem de sequestrar um cavaleiro mágico e uma freira enquanto outros cavaleiros mágicos estavam por perto. Feodora disse, apenas saiba que se você tentar qualquer coisa engraçada comigo, eu posso e vou arrancar uma orelha ou uma língua, o que ocorrer primeiro. O segundo mago rosnou ao dizer, sua maldita vadia. Ele socou Feodora no momento em que ela foi atingida, ela sentiu o sangue escorrendo da boca e descendo pelo queixo. Ela apenas estalou a língua antes de cuspir um pouco para o lado. O primeiro mago disse a ela, você teve muita coragem de falar conosco desse jeito. Então você pensou que a violência é a primeira sugestão? Feodora perguntou. Homens, sempre deixando as mãos falarem em vez das bocas. Ela sentiu outro punho passar por seu rosto, já que daquela vez ela quase sentiu um dente sendo arrancado. O terceiro mago logo disse a ela, calha a boca. O que você sabe, afinal? Eu sei que você não é tão inteligente. Feodora respondeu, pois isso lhe rendeu outro soco, desta vez no estômago. Ela caiu de joelhos enquanto tossia seu próprio cuspe e sangue. Você pensaria que trocaríamos você e a freira por aqueles dois? O terceiro mago disse, vocês dois são apenas a isca. O segundo mago acrescentou sim. Assim que as 4 folhas daquele camponês chegarem, pegaremos seu grimório e o mataremos.
Quem sabe quanto custou essa coisa? Feodora sentou-se enquanto ainda mantinha o olhar. Assim como eu pensei, você realmente o queria em primeiro lugar. Eu sabia que toda essa missão de escolta cheirava mal desde o início. Esses caras realmente são apenas malditas cobras. O primeiro mago disse a ela, sim, era isso que queríamos o tempo todo. Acredite em mim, você pode ser fofo, mas não é meu tipo. Ele chutou o rosto dela enquanto soltava um grito. Para sua própria surpresa, Feodora começou a rir antes de começar a rir enquanto estava ao seu lado. Ei, o que diabos é tão engraçado? O segundo mago gritou. Oh, nada demais, Feodora respondeu. Estou apenas imaginando a expressão em seus rostos quando vocês verem o quão superados vocês realmente estão. Oh, o que foi isso? O quarto mago gritou. Por mais que eu odeie admitir, Feodora logo disse, eu lutei com aquele cara muitas vezes quando era criança e nunca ganhei dele. Não vou deixar alguns magos amadores como você levarem a melhor sobre ele. Afinal, ele já tem um rival poderoso. É tão patético que é de morrer. Feodora continuou a rir enquanto levava os magos de volta. Ora, se ele pudesse, ele poderia enfrentar um exército inteiro de vocês, palhaços. Feodora logo riu ainda mais alto. Se suas pernas não estivessem amarradas agora, elas estaria chutando agora mesmo. Seu maldito. O primeiro mago como seu grimório formou em sua mão um martelo feito de fogo. Pare de rir, seu maldito escória de diamante. O mago logo deu um golpe, já que Feodora nem teve tempo de ver o que aconteceria. Splat, o som fez eles pularem. A cabeça de Feodora, agora totalmente coberta de sangue, caiu mole de lado, pois seu cabelo escondia seus olhos. Ela não estava mais respirando. Uma poça vermelha logo se formou, encharcando seu roupão e manchando seu cabelo. Ei! O segundo mago gritou. O que diabos você pensa que está fazendo? Precisávamos dela. Droga. Deixe sua raiva falar. O terceiro mago gemeu. TCH. Tanto faz. O primeiro mago disse tentando esconder seu puro choque e medo. Apenas se apresse e se posicione. Trabalharemos com o que tivermos. O que fazemos com o corpo? O segundo mago disse. Enterre e jogue no mar. Não me importo. O primeiro mago disse. Cuidaremos disso mais tarde. Apenas se apresse e vá embora. Os outros magos não pareceram satisfeitos quando logo deixaram a área, enquanto ele foi até a irmã Lily. Ele nem parecia estar ciente do fato. As cordas ao redor de Feodora devagar começaram a congelar. Pris, junto com Karazu, Yuno e Fafanar seguiram o caminho fornecido quando Adrien sentiu seu cheiro. Ele estava correndo a toda velocidade enquanto Yuno e Fafanar conseguiam manter o ritmo. Karazu estava segurando firme, pois a altura não parecia incomodá-lo tanto, mas notou como o corpo de Pris tremia. Prisma? Karazu disse, você está bem? Pris respondeu ao vê-la esfregar os olhos, estou bem. Estou muito bem. Karazu suspirou, pois sabia o que a estava incomodando. Ele colocou a mão em seu ombro enquanto ela mantinha os olhos para frente. Nem todo mundo é como você. Ele disse a ela, alguns muitas vezes colocam uma missão antes de outros. Apenas saiba, você tem pessoas como nós. Pris não disse nada enquanto apertava ainda mais as cordas enquanto Adrien continuava em frente. Ela percebeu que ele começou a desacelerar. Adrien tem algo. Prisma logo disse. Yuno e Fafanar desceram imediatamente quando Adrien logo parou e começou a farejar a área. O lugar onde pararam parecia cercado por ruínas antigas quando Adrien começou a farejar o chão e o ar. O que é? Yuno perguntou. Adrien está rastreando o cheiro do broche. Pris explicou. Quem quer que ele esteja cheirando pode estar por perto. Os pequenos espíritos logo falaram com ela, enquanto ela e Karazu saltavam de Adrien. Todos estejam prontos. Yuno e Fafanar se prepararam, assim como Karazu, enquanto ele desembainhava a espada. Prisma segurou suas lâminas de gancho enquanto cada um deles ficava de costas um para o outro. Onde você está? Fafanar disse olhando com cautela. Onde você está? Pris olhou com cautela enquanto Adrien mostrava suas garras e dentes, enquanto rosnava enquanto as listras em seu corpo brilhavam. Mantenha calma, Pri. Ela disse a si mesma, respire fundo. Você vai ficar bem. Fique calma e controlada como Yuno lhe disse. De repente, Pri sentiu uma pulsação repentina percorrer todo o seu corpo, seguida por um som familiar que pareceu fazer todos pularem. Gravou, seu estômago embrulhou. Pris caiu de joelhos quando ela largou as armas e soltou um gemido. Ei! Yuno exclamou enquanto corria para o lado dela, enquanto Pris continuava a gemer de agonia. Ela colocou as mãos sobre a barriga enquanto apoiava a cabeça no chão. Eme meu estômago, Pris gemeu. O som de seus rosnados começou a ficar mais alto quando desta vez ela soltou um grito. Imediatamente Adrien estava ao seu lado ao ouvir sua angústia quando ela caiu de lado. Ei, Fafanar disse. Você está bem, Pri? Isso dói. Pris gemeu. Isso dói muito. Karazu logo percebeu a cor dos olhos dela ao abri-los. Eles mudaram para uma cor branca familiar enquanto suas pupilas se tornavam estreitas e sedimentadas. Esse lado selvagem dela está começando a aparecer? Karazu pensou enquanto olhava ao redor da área novamente. Ela está reagindo ao mago lá fora. Ele logo olhou para Yuno e Fafanar? Ou é um deles? De qualquer forma, se aparecer enquanto ela estiver aqui, não será um bom presságio para nenhum de nós. Karazu logo vasculhou seu bolso antes de tirar o dispositivo mágico. Depois de gerá-lo com um pouco de sua mana, ele apertou o botão no meio enquanto segurava nas costas e ele começou a acender em um conjunto de cores do arco-íris. Enquanto Pris tentava superar a dor, ela sentiu seu braço começar a latejar. Essa sensação, ela pensou, é como antes. Por quê? O que diabos está acontecendo comigo? Antes que qualquer um pudesse fazer qualquer coisa, Karazu logo ficou alerta antes de usar sua espada para cortar um ataque com um golpe, fazendo Yuno se levantar e chocar Fafanar. Outro ataque veio porque provou ser muito rápido para Karazu, embora desta vez Yuno tenha conseguido bloqueá-lo com seu vento. O que diabos?
Fafanar exclamou. O mago logo saiu do esconderijo enquanto segurava seu grimório na mão. Parece que você está confundindo imprudência com coragem, Yuno. O mago disse. Yuno não pôde deixar de erguer uma sobrancelha com isso. Você sabe meu nome? Ele logo abriu em uma determinada página. Pegue isso. Merra. De repente, do chão, um conjunto de pedras da própria terra emergiu, movendo-se em direção a elas em um ritmo rápido. Yuno, Karazu e Fafanar foram rápidos em agir de sua parte, enquanto Adrien conseguiu pegar Pris e correr com ela, cuidando dos dentes. Eles se esquivaram e evitaram os ataques que vinham em sua direção, já que a pedra não perfurou sua pele nenhuma vez. No momento em que Yuno pousou no chão, ele preparou um feitiço. Tornado imponente. O vento logo levantou os cacos de rocha quando eles foram enviados de volta para ele, derrubando-o no chão, nocauteando-o instantaneamente. Bem, isso foi fácil. Fafanar disse, chocado. Os olhos de Karazu se arregalaram quando viu o que havia atrás deles. Um ataque, um feito de água logo veio por trás. Atenção! A próxima coisa que eles souberam foi que toda a terra estava inundada, pois a água acabou arrastando-os pela terra. Eles nem tiveram tempo de pegar as vassouras, pois se viram à deriva como se estivessem em um rio. O que? Fafanar exclamou enquanto sua boca quase gorgolejava. A terra. É, todos. Karazu gritou quando estava quase submerso. Mantenha a cabeça acima da água. Yuno praticamente engasgou por ar enquanto lutava para se manter de pé. Ele logo ouviu um grito de Adrien, pois parecia que ele estava praticamente se afogando. Usando os ventos, ele se empurrou em direção a ele e agarrou as correias enquanto gritava. Onde está o prisma? Ele exclamou, percebendo que ela não estava mais em sua boca. Yuno logo percebeu uma sombra lançada sobre ele, pois tinha certeza de que ele e Adrien haviam sido engolidos por uma onda feita por um feitiço. A árvore. Tanto Nozel quanto Jack estavam procurando dentro da árvore desde a tarde e até agora a busca se revelou infrutífera, para a grande consternação deles. Eles sabem que foram ordenados pelo Rei Mago a procurar a resposta para o motivo pelo qual Pris teve essa mudança repentina e porque ela estava em algum tipo de estado de espírito selvagem recentemente. Eles só precisavam de uma pista, pelo menos uma pequena dica sobre o porquê. Embora ambos tenham ficado irritados com os resultados, não há nada aqui dentro das raízes. Nozel disse enquanto estava dentro da árvore. Não sobrou nem um traço de mana. Que isso é inútil? Jack gritou. Estivemos aqui o dia todo. Não entendo o que Julius espera que encontremos nesta árvore. Nozel disse. A maioria das raízes já murcharam depois que a princesa saiu daqui. O que quer que tenha feito isso não poderia ter deixado vestígios de sua existência. Kiki, se você me perguntar, este é um beco sem saída. Jack gritou. Podemos muito bem ir para casa. Nozel suspirou. Tenho que concordar com você, plebeu. Deveríamos parar de procurar hoje e tentar novamente no próximo. Os dois capitães saíram assim que Nozel saiu da árvore com a ajuda de sua magia. Embora, como as nuvens mostrassem a lua, os dois tivessem sido levados de volta quando puderam ver algo refletido dentro das raízes agora mortas da árvore, enquanto a ponta dela brilhava como um diamante. Os dois notaram que fosse o que fosse, as raízes haviam crescido ao redor. O que temos aqui? Nozel disse enquanto inspecionava. Jack foi rápido em sacar suas lâminas antes de dizer. Que seja lá o que for, talvez sirva de afiador para minha lâmina. Nozel pegou o objeto em questão enquanto ia retirá-lo, mas não conseguiu movê-lo. As raízes devem ter crescido em torno dele. Nozel disse, não consigo tirar isso. Jack logo lhe disse, afaste as fechaduras. Nozel suspirou antes de se mover enquanto Jack dava um golpe. No instante as raízes se desfizeram e o objeto em questão foi revelado tal como havia caído. O objeto que caiu no canteiro de grama morta era da cor preta, pois tinha o formato de uma lágrima. Quando Nozel o pegou do chão, ele cabia na palma da sua mão, brilhando como uma joia. Parecia estar lascado e danificado, pois apesar do brilho parecia ter desbotado. É uma balança. Nozel disse. Jack disse, olhando para o objeto, hein? Mas o que diabos isso está fazendo aqui? Kiki. Nozel refletiu sobre um pensamento antes de colocar a balança no bolso. Vamos levar isso de volta para a sede. Nozel sugeriu. Isso pode nos contar o que aconteceu com Sua Alteza. Os dois logo pularam ao som de um toque familiar. Nozel logo percebeu que era de seu item mágico. Nozel foi rápido em responder. Nozel aqui. Ei, Lox, você encontrou alguma coisa? Nozel gemeu ao reconhecer aquela voz familiar antes de responder. Podemos ter encontrado algo. O que você quer? Yami logo respondeu depois de suspirar. Temos um problema. Com isso quero dizer um problema de princesa. A família Elme é conhecida por ser a principal assassina do reino Diamond. A cada geração que vem, eles são treinados nas artes da magia e do combate, pois são criados para um propósito, para eliminar um capitão cavaleiro mágico. Usando seus truques e feitiços avançados, eles se infiltram no reino disfarçados de outra pessoa, e uma vez perto o suficiente do alvo, eles os matam sem hesitação e remorso. Com o passar dos anos, no entanto, os capitães dos cavaleiros mágicos tornaram-se mais fortes e mais difíceis de matar, pois isso muitas vezes resultava no fim da vida dos assassinos. A família Capacete começou a procurar novas maneiras de revidar com força e mais rápido que seus inimigos e derrubá-los permanentemente. Tudo em um esforço para manter seu legado e nome. Seus pesquisadores encontraram uma maneira de fazer isso, depois de terem feito um acordo com o reino que disse ter investigado a magia proibida. O Reino Spade. Em troca de sua pesquisa, a família Capacete providenciou para que uma criança se casasse com o governante do Reino Spade quando ela atingisse a maioridade, caso ela sobrevivesse a um determinado procedimento. Embora a criança tenha sobrevivido, nem todos na família concordaram com o acordo. Karazu e Fafanar gritaram e engasgaram com a água enquanto lutavam para se manter à tona, mas acabaram falhando miseravelmente ao se encontrarem quase submersos. Eventualmente, eles se encontraram descendo a colina e entrando
entrando em ruínas do que supunham ser uma cidade velha, quando finalmente a água parecia ter desaparecido enquanto os dois rolavam de costas, tossindo a água que haviam engolido. Cada um deles começou a recuperar o fôlego. Eu já mencionei. Karazu começou a dizer enquanto tossia, quanto eu odeio itens mágicos. Especialmente se as pessoas usarem isso como muleta em vez de trabalharem duro para melhorar sua magia. Acrescentou Fafnar. Que bom que estamos na mesma página. Karazu disse antes de levar Fafnar de volta quando ele praticamente vomitou que parecia ser sujeira ao se sentar. Vou assassinar aquele que achou que isso seria engraçado. Fafnar disse sem poder evitar e se encolher. Você acabou de... O que? Karazu disse. Eu acidentalmente engoli um pouco disso enquanto estávamos naquele tufão de águas, ok? Ele logo se levantou do chão antes de olhar em volta. Ele percebeu que duas pessoas não estavam com eles. Onde diabos estão Yuno e Pris? Karazu exclamou. Não me diga que os perdemos naquela loucura? Eu acho que eles podem ter. Fafnar logo foi interrompido quando começou a tossir e engasgar. Para surpresa de Karazu, tossiu algumas libélulas, pois ele não pôde deixar de olhar para ele. Okaiai. Karazu disse, vou simplesmente ignorar isso. Fafnar disse enquanto olhava para ele. Espere, você não vomitou sujeira? Cale-se. Karazu disse, ele logo olhou para o crânio do demônio. Se quisermos encontrá-los, iremos na mesma direção. Afinal, precisamos salvar a irmã Lily e Fel. Fafnar disse com seus olhos cheios de determinação, enquanto levantava o punho no ar. Sim, não podemos simplesmente ficar sentados. Com isso dito, os dois partiram na direção da caveira do demônio, pois ambos não queriam perder mais tempo. Yuno também veio, pois estava contra uma grande massa corporal. Quando ele abriu os olhos, descobriu que estava contra Adrien, pois ele parecia estar cansado e fora de si. Ele podia ouvi-lo soltar algumas bufadas enquanto parecia estar com algum tipo de dor. Não demorou muito para que ele percebesse o porquê. Ele viu que havia uma série de cortes em sua perna. Deve ter acontecido enquanto estávamos presos naquele feitiço. Adrien choramingou levemente quando tentou se mover. Yuno imediatamente colocou a mão na cabeça para acalmá-lo. Recupere o fôlego. Será melhor se você não se mover por enquanto. Yuno logo se levantou antes de usar o vento para se secar da água. Ele fez o mesmo com Adrien, pois em poucos momentos era como se a água nem estivesse lá. Ele logo olhou ao redor da área em busca de alguém, mas não conseguiu vê-lo ou qualquer vestígio. Prisma tem que estar por perto. Espere um pouco mais, irmã, Fel. Eu tenho que encontrá-la primeiro. Yuno estava prestes a sair, mas logo sentiu um puxão. Ele notou que o rabo de Adrien estava enrolado em seu tornozelo enquanto ele choramingava. Yuno logo se ajoelhou e deu-lhe um tapinha na cabeça. Não se preocupe. Ele o tranquilizou. Vou encontrar ajuda para você. Eu prometo. Com o último tapinha tranquilizador, a cauda de Adrien se desenrolou permitindo que Yuno avançasse pelo caminho batido enquanto Adrien descansava a cabeça no chão, tentando seu melhor para permanecer acordado. Yuno saiu da floresta e foi para a clareira, onde ele podia ver a cabeça do demônio com mais clareza agora. Foi então que ele percebeu que qualquer que fosse o feitiço que causou o tsunami, não estava muito longe de onde eles estavam tentando ir. Ele começou a olhar ao redor da área novamente antes de gritar baixinho enquanto começava a andar. Prisma? Prisma? Onde você está? No minuto em que Yuno pisou em um determinado local, ele logo se deparou com uma parede de água que o prendeu em um cilindro. Apesar disso, ele permaneceu calmo e não entrou em pânico. Só então, uma voz veio de trás. Não se preocupe. Não vou matar você nem nada. Yuno olhou por cima do ombro ao perceber que era um mago, diferente daquele anterior que havia sido responsável por isso, já que possuía o mesmo broche de caveira. Mas eu posso pelo menos te machucar um pouco. O mago da água disse. Eu vejo. Yuno disse calmamente. Então você estava atrás de mim o tempo todo. E presumo que você foi o responsável por aquele ataque agora há pouco. O mago da água riu. Você é mais brilhante do que parece. Eu tive que afastá-lo de seus camaradas agora há pouco. Concedido, o item mágico que usei foi usado apenas uma vez, mas funcionou perfeitamente. Um amigo meu se machucou por sua causa. Yuno logo disse a ele, enquanto ele sorria com escárnio. Vou garantir que você pague por isso. Seu grimório começou a brilhar enquanto seus olhos gritavam de raiva. O mago da água disse-lhe com um sorriso. E como você fará isso? Yuno não respondeu enquanto dizia seu movimento, apesar do fato de ter sido preso, magia do vento, meia-lua crescente. Antes que Yuno pudesse terminar seu feitiço, o mago da água foi subitamente atacado por trás, literalmente. Seus olhos se arregalaram em choque quando o atacante começou a agarrá-lo e até morder seu ombro. Com um grito, o mago da água conseguiu tirar a pessoa de cima dele, pois foi rápido em jogá-la. Eles pousaram bem na frente da prisão improvisada de Yuno. Foi quando ele percebeu quem era, pois eles pareciam estar completamente encharcados e sem mencionar que uma espada de gancho estava atravessada em sua perna esquerda. Prisma? Ele disse, chocado. O mago da água disse com um olhar furioso, sua maldita vadia. Seus olhos logo se arregalaram quando ele percebeu que havia um conjunto de pequenos pontos em suas orelhas, já que seu capuz havia sido removido há muito tempo. Ela se recuperou de ser jogada para o choque de Yuno. Ela estava de quatro como um cachorro. Santo, o mago da água disse. Você é Almediana naquele pôster de recompensa? Pris não respondeu. Ao invés disso ela rosnou pelo que Yuno podia ouvir. Movendo-se baixo e rápido, ela atacou o mago da água a uma velocidade incrível, ignorando o fato de que a lâmina não estava em sua perna. O mago da água imediatamente conjurou um feitiço quando uma rajada de água veio em sua direção. Embora ela tenha se movido no último segundo e continuado avançando em direção a ele. Fique atrás. O mago gritou.
Antes que ele pudesse invocar outro ataque, Pris logo derrubou o mago da água no chão. Yuno pôde ouvir o mago soltar um grito enquanto lutava para se libertar quando Pris o imobilizou. Ele podia ver no reflexo do luar. Pris exibiu um conjunto de garras, antes de cravá-las na pele de seu braço e pescoço, fazendo-o gritar assassinamente enquanto lutava com mais força. Os olhos de Yuno se arregalaram quando ele viu que dos braços até o pescoço, suas veias brilhavam com um brilho azul. É exatamente como Fel descreveu em sua carta. Ela realmente pode sugar a mana de alguém. O cilindro de água logo desabou ao seu redor quando o grito do mago da água cessou. Pris logo se levantou quando Yuno se aproximou dela lenta e cautelosamente. Ela pareceu soltar um suspiro de alívio ao ver que o mago da água parecia pálido do rosto a todo o corpo. Prisma? Ele disse enquanto se preparava para o caso. Ela logo se virou para ele, revelando que seus olhos eram de uma cor branca familiar e ainda assim havia algo diferente do que ele podia ver. O braço que tinha a cicatriz da queimadura foi substituído, pelo que parecia ser uma mancha de escamas, da mesma cor de seu próprio cabelo, o que fez Yuno pular e congelar no lugar. Ele podia ver as escamas brilhando em um tom de azul, mas logo desapareceu junto com o brilho de suas veias. Yuno respirou fundo, apesar da situação, ele permaneceu calmo. Aquela mana que você tirou dele, isso causou isso? Pris logo se aproximou dele, ela estava mancando devido à lâmina em sua perna. Mesmo assim, Yuno nem se mexeu, você me reconhece? Sou eu Yuno. Pris estremeceu ao ouvir o nome, mas logo se aproximou dele quando começou a cheirá-lo, o que o levou de volta. Antes que ele pudesse perguntar, ela de repente segurou seu pulso e o trouxe para perto dela. Como ele podia ver, ela mostrou um conjunto de pequenas presas. Prisma? O que você? Ele logo estremeceu ligeiramente quando sentiu um leve aperto na pulsação de seu pulso. Por instinto, ele tentou o seu melhor para se livrar dela, mas não teve essa sorte. Eventualmente, ela se afastou dele enquanto Yuno apertava sua mão. Ai? Quando Yuno olhou para o ferimento em seu pulso, ficou surpreso ao ver que já havia uma cicatriz ali. Pris logo sentou no chão, pois ele percebeu que ela havia ficado mais dócil. Ele pôde ouvir um gemido de dor enquanto ela gesticulava para sua própria espada de gancho em sua perna. Droga, Yuno disse, isso deve ter acontecido naquela onda também. Pris logo estendeu a mão e tocou a alça, embora Yuno tenha sido rápido em impedi-la. Não, ele disse a ela, você vai piorar as coisas se removê-lo de forma tão imprudente. Yuno não a encontrou lutando ou algo do tipo. Em vez disso, ela puxou a mão para trás enquanto parecia estar esperando por alguma coisa. Espere, Yuno logo disse. Você apenas. Yuno logo se virou ao ouvir uma voz familiar e percebeu que eram Fafanar e Karazu correndo em direção a eles. Embora ele tenha ficado surpreso quando Pris se levantou de repente e saiu correndo antes que pudesse detê-la. Prisma! Ele gritou. Yuno! Fafanar disse enquanto ele e Karazu se aproximavam. Graças a Deus vocês são um mock em nome de tudo que é santo aconteceu aqui. Isso é um pouco difícil de explicar. Yuno respondeu. Fafanar apontou para o mago caído enquanto gritava. O que diabos aconteceu com ele? Eu acabei de dizer que é difícil de explicar. Yuno disse a ele. Fafanar não pôde deixar de gritar enquanto se agarrava a ele. Não brinca. Karazu logo o examinou enquanto colocava a orelha no peito do mago. Embora estivesse fraco, ele podia sentir um batimento cardíaco. Ele ainda está vivo. Karazu disse, retirando-se mal. Fafanar perguntou enquanto seu corpo tremia. Mal? Ei! Karazu disse, aquele prisma que decolou agora há pouco. Yuno apenas acenou com a cabeça. Ela deve ter se assustado quando ouviu Fafanar, já que não se lembra quem ele é. Ela correu direto para a floresta. Então Fel te contou o que aconteceu, hein? Karazu disse com zombaria. Claro que sim. Afinal, ela não era fã da decisão do capitão. Apenas tome cuidado para não ter certeza de que ele sabe disso. Observado. Yuno disse. Fafanar perguntou com um sorriso nervoso. Do que vocês estão falando? Eu cuidarei do problema do prisma. Karazu disse a ele. Você e Fafanar vão ajudar a irmã Lily e Fel. Adrien não está muito longe daqui. Yuno logo disse a ele. Ele está muito ferido. Seus raptores machucaram? Karazu disse chocado. Droga, tudo bem, vou ver ele. Não gostaria que o Tater Tot ficasse chateado. Fafanar logo perguntou. Não, sério, do que você está falando? Karazu logo partiu na direção onde Adrien estava, deixando Fafanar refletindo sobre o que acabará de acontecer. Fafanar não pôde deixar de perguntar a Yuno enquanto ele lutava para processar. Ei Yuno, você poderia simplesmente simplificar o que está acontecendo? Confie em mim, você não acreditaria em mim se eu lhe contasse em primeiro lugar. Yuno disse a ele. Agora vamos. Yuno logo saiu na frente enquanto Fafanar ainda tentava processar o que havia ocorrido. Embora eventualmente ele tenha seguido atrás e disse, poderia também. Seu coração batia tão rápido, quase como se ela estivesse participando de uma corrida. Ela quase poderia jurar que seu coração teria saltado do peito. Ela podia sentir que seu corpo estava doendo, quase como se estivesse queimando. Ela não conseguia ver onde estava. Tudo que conseguia ver era um abismo negro pelo qual estava correndo. Ela não conseguia ver o que estava ao seu redor, pois a única coisa que conseguia ouvir era o som das batidas do seu próprio coração. Sinceramente, isso a assustou. Não tenha medo, minha preciosa prímula. Só porque você não pode ver, não significa que você está sozinho. Pai, Pris acordou com um suspiro, ao perceber que estava em uma área que nunca tinha visto antes, pois ainda era noite. Ela podia sentir um arrepio quando as roupas que usava grudaram em sua pele enquanto o vento soprava por ela. Ela tentou o seu melhor para se aquecer, mas achou inútil quão encharcadas suas roupas estavam. Ela estremeceu de dor quando logo percebeu que sua própria espada de gancho estava presa em sua perna. O que estou fazendo aqui? Ela se perguntou em voz alta. Eu não estava. Ela logo começou a entrar em pânico enquanto olhava ao redor da área. Yuno, Karazu, Fafanar, Adrien.
Ela gritou, onde eles estão? Aconteceu alguma coisa com... De repente, ela pulou quando sentiu algo duro e áspero contra a palma da sua mão. Foi então que ela viu. Parecia que lhe tinham crescido um conjunto de escamas prateadas. Com isso, ela ficou com uma expressão de horror enquanto seu rosto empalidecia. O que é isso? Ela exclamou enquanto tentava arranhá-lo, mas não conseguia. Por que isso está em mim? Ela logo pulou quando viu que um conjunto de garras havia crescido, substituindo suas próprias unhas, pois estavam escurecidas de preto. Oh, o que? Ela exclamou. O que é isso? Ela podia sentir que sua cabeça começou a latejar quando soltou um gemido e tropeçou quando quase perdeu o equilíbrio. Ela não pôde evitar soltar um grito quando a dor parecia ter aumentado. Alguns dos espíritos que apareceram ao seu redor empurraram suas costas, para impedi-la de cair da borda. É isso dói. Dói. Ela chorou quando alguns dos espíritos começaram a mudar de cor, então alguém... Qualquer um, por favor, me diga o que está acontecendo. Estou com medo. Estou com medo. Ela podia sentir a energia de seu corpo indo embora enquanto sua visão começava a piorar. Até a dor na perna começou a aumentar. Ela pensou que tinha apenas imaginado, mas quase podia jurar, podia sentir algo molhado escorrendo por seus olhos. Finalmente ela sentiu um peso repentino, quando se viu caindo no momento em que o mundo se tornou um borrão. Os espíritos foram rápidos em correr em seu auxílio, pois em vez de bater com força no chão, eles a fizeram flutuar como uma pena enquanto a colocavam na beira de um lago enquanto ela se deitava de lado. Ela podia sentir seus olhos começarem a se fechar. Sem que ela soubesse, seus olhos brancos voltaram para roxo-lilás. Sua consciência logo a deixou quando espíritos de fogo se estabeleceram ao seu redor para mantê-la aquecida. Asta, Yuno e Fafanar continuaram ao longo do caminho enquanto mantinham os olhos no crânio do demônio. Dois magos já estavam caídos, embora ainda mantivessem a guarda alta, pois não tinham certeza do que deveriam esperar. Enquanto caminhavam por entre as árvores, notaram que havia um conjunto de pegadas que pareciam ir em todas as direções possíveis que pudessem imaginar. O que diabos é isso? Fafanar perguntou em voz alta, uma trilha falsa? Parece que sim. Yuno disse antes de murmurar para si mesmo. Eles nem estão tentando neste momento. Yuno e Fafanar logo se esquivaram do que parecia ser uma adaga feita de gelo, pelo menos pelo que eles podiam ver. Chegar à cobertura. Yuno disse a Fafanar ao ver mais deles chegando. Merda, merda, merda. Fafanar exclamou enquanto corria com Yuno. Os dois conseguiram ficar atrás das árvores enquanto recuperavam o fôlego rapidamente. Logo eles ouviram uma voz. Parece que você caiu completamente nos passos que eu fiz. Eles o ouviram dizer. Vocês deveriam ter visto a expressão em nossos rostos. Fafanar rosnou ao dizer, droga. Pegue isso. Eles ouviram o grito do mago do gelo. Os dois logo foram levados de volta quando um conjunto de cacos de gelo voou rapidamente em direção às árvores atrás das quais eles estavam se escondendo. Isso fez com que a árvore caísse. Embora, no momento em que isso aconteceu, Yuno tenha pegado seu grimório enquanto uma barreira de vento cercava ele e Fafanar, pouco antes que ele pudesse reagir. Uau, tão legal! Fafanar disse enquanto seus olhos brilhavam. Nada mal, o mago do gelo disse, nesse caso. Fafanar logo pulou com o fato de que as lanças de gelo logo se formaram para formar uma grande, tornando quase impossível para qualquer uma delas se esquivar. Oh droga! Fafanar exclamou, como devemos evitar isso? Lá. O mago do gelo disse, acha que pode parar com isso? O tornado que Yuno formou logo se manifestou em uma lança que levou Fafanar de volta. Ele empurrou a lança em sua direção enquanto Yuno a jogava nele enquanto ela voava em direção à grande adaga de gelo. Embora no momento em que fez contato, a adaga se quebrou. O que? O mago do gelo exclamou em estado de choque. Tão legal? Fafanar exclamou admirado. Yuno logo pegou um pequeno detrito entre os dedos, porque o tamanho é a única coisa que importa para vocês. O mago do gelo estalou a língua, droga. Se for esse o caso, tarde demais. O mago do gelo parecia confuso, mas não percebeu que o gelo que ele usou começou a cair quando o maior deles caiu em cima de sua cabeça, nocauteando-o instantaneamente. Logo o próprio mago foi enterrado entre os fragmentos. Esse é o terceiro. Fafanar disse com um sorriso. Só restam 3 deles agora. Yuno logo percebeu que a entrada do crânio do demônio estava próxima. Como ele podia ver, a entrada estava iluminada. Não demorou muito para que Fafanar percebesse isso também. O que é isso? Fique perto. Yuno disse a ele. Os dois logo se aproximaram da entrada enquanto cada um entrava com cautela, pois ambos estavam de guarda. Não demorou muito para que eles vissem 2 figuras familiares, mas um deles parecia possuir apenas uma única expressão. A expressão de Yuno ficou fria com a visão Feu. Fafanar olhou horrorizado ao dizer, N não. E isso não pode ser real. Não. Feodora. Desculpe, mas ela simplesmente não calava a boca. Os dois olharam e viram quem foi o responsável por fazer a chama. E a menos que você não queira que a mesma coisa aconteça com a freira, o mago do fogo disse. Então eu sugiro que você não se mova. Você matou ela? Yuno disse ao mago do fogo com um sorriso de escárnio. Maldito. Fafanar disse com um grunhido enquanto seu punho estava cerrado. Não tente nada, o mago do fogo disse antes de apontar a chama para a irmã Lily, a menos que você queira que ela queime. Fafanar ficou surpreso com isso, pois não pôde deixar de congelar. Droga. Agora então Yuno, o mago do fogo disse. Por que você não entrega seu grimório, como um bom menino? O que você planeja fazer com isso? Yuno perguntou a ele. Talvez eu venda, talvez queime, quem sabe? O mago do fogo disse. Sinceramente não estou nem aí. Sem o seu grimório, você será um cavaleiro mágico inútil. Então você fez tudo isso só para roubar o grimório de Yuno? Fafanar exclamou. Quão frio você está? O que acontece se eu recusar? Yuno perguntou. Você vai? Eu já matei seu amigo. O mago do fogo disse.
Bastar, Fafanar começou a dizer, mas ficou surpreso quando foi contido por Yuno. Para grande surpresa do próprio Fafanar, ele viu que removeu seu grimório do carregador. O que você está fazendo? Fafanar exclamou. Esse é um bom menino, o Mago do Fogo disse, agora entregue-o. Então vou deixar você ir para casa com sua preciosa irmã e seu amigo morto. Yuno olhou para seu próprio grimório antes de olhar para a irmã Lily e Feodora. O Mago do Fogo não percebeu quando Yuno deu uma segunda olhada em Feodora. Ele viu que havia gelo ao longo das cordas, pois pôde ver que o olho dela havia se movido, quando ela olhou diretamente para ele. Eu recuso. Yuno disse, surpreendendo o Mago do Fogo. O que? O Mago do Fogo exclamou, você não entende. Eu já matei seu amigo. A irmã vai. Eu não vou deixar você machucá-la também. Yuno disse. O Mago do Fogo riu enquanto parecia recuperar um pouco a confiança. Você vai me atacar? Não importa como você ataque. Você sabe de uma coisa. Yuno logo disse se algum de vocês, amadores, fosse mais forte ou inteligente, então talvez você se lembrasse de tomar cuidado. O Mago do Fogo ficou confuso, até que sentiu o ar esfriar de repente a ponto de poder ver sua própria respiração. Fafanar não pôde deixar de pular com a sensação, pois sentiu um arrepio. Espere, mana. Não, o Mago do Fogo disse. Isso é impossível. Ataque do tigre mágico de gelo. O Mago do Fogo de repente encontrou um punho direto em seu estômago, fazendo voar pelo caminho e deixando um rastro. Quando ele se recuperou, viu bem diante de seus olhos que havia uma garota familiar com a cabeça quase toda ensanguentada. E ainda assim ela estava parada como se nada tivesse acontecido com ela. Seus olhos eram azul gelo e uma única faixa branca era vista em sua franja. Feodora? Fafanar exclamou em choque e confusão. Você está vivo? O Mago do Fogo exclamou. Mas isso é impossível, eu matou você. Feodora gemeu quando estalou o pescoço antes de limpar o sangue. Você realmente fez isso agora, idiota. Feodora disse enquanto estremecia. Eu não queria que ninguém me descobrisse assim, mas essa recuperação demorou muito mais do que eu pensava, considerando que você me atingiu com aquele seu feitiço. Incômodo. Você estava morto. O Mago do Fogo gritou. Como você pode estar vivo? Você só estava fingindo? Fingindo? Sim, vamos com isso. Feodora disse a ele, antes de olhar para Yuno. Desculpe, Yuno. Eu não queria que você descobrisse, pelo menos não assim. Yuno balançou a cabeça. Está tudo bem. Mas você me deve uma explicação depois que isso acabar. Bem, não é como se eu pudesse inventar uma mentira agora. Feodora disse antes de se voltar para o Mago do Fogo. Agora, então, vou lhe dar o troco por me bater na cabeça como aquele espertinho. Faça, o Mago do Fogo disse. Neste ponto, ele ficou paralisado antes de gritar. Não suje comigo, sua cadela maldição. Ele começou a atacar Feodora em alta velocidade enquanto gritava. Eu matou você uma vez, então a segunda vez é um encanto. Feodora evitou um ataque do Mago do Fogo antes de correr até ele a uma velocidade incrível enquanto sua mão formava uma manopla de gelo. Aceite meu conselho, seu maldito amador, Feodora disse. Não brinque com um cavaleiro mágico. Feodora e o Mago do Fogo chegaram perto o suficiente, mas ele acabou errando enquanto ela o acertava no rosto, fazendo-o tropeçar e bater com força no chão. Fafanar exclamou enquanto seus olhos brilhavam. Uau, que legal! Feodora respirou fundo antes de cair de joelhos de repente, fazendo Yuno correr até ela. Você está certo? Ele perguntou a ela. Feodora estalou a língua. Sua listra desapareceu quando seus olhos voltaram para uma cor verde familiar. Você percebe a quem está perguntando, sabe tudo? Ela sibilou por entre os dentes. Droga, isso dói. Vou sentir isso por um bom tempo. Sem mencionar que esse truque exige muito de mim. Sua maldita vadia, o Mago do Fogo disse enquanto se levantava. Sua boca estava sangrando profundamente. Ele logo preparou um ataque. Desta vez vou garantir que você não volte. Pato. Yuno logo contou a Fafanar, o que ele fez rapidamente, enquanto instruía Feodora a fazer o mesmo. No início eles ficaram confusos sobre o porquê até. Magia de criação de aço, lança espiral feroz. Klaus enfiou a mão no chão quando uma lança logo saiu do chão e voou direto para o Mago do Fogo. Isso o atingiu em cheio quando ele foi nocauteado instantaneamente. Os três olharam e pareceram aliviados ao ver Klaus, junto com Morvin, Arfal e Mimosa. Pessoal! Fafanar exclamou, afinal você veio. Morvin disse com um sorriso. Bem, conhecendo você, ou você está arriscando sua vida novamente ou algo aconteceu. Arfal acrescentou. Além disso, você não achou que deixaríamos a família, certo? Fafanar não pôde deixar de dizer em lágrimas. Vocês são os melhores irmãos que eu poderia ter. Mimosa, por favor, disse Klaus. Certo. Mimosa disse com um aceno de cabeça. Ela logo foi até a irmã Lily enquanto a examinava. Não se preocupe, ela não está ferida. Ela disse. Bom. Klaus disse. Morvin, você poderia ajudar a senhorita Feodora, por favor? Morvin disse com um aceno de cabeça, enquanto se aproximava dela tirando-a de Yuno. Eu cuidarei dela. Obrigado. Yuno disse. Toque no meu cabelo e eu vou te dar um soco. Feodora disse a Morvin fazendo-a estremecer. N anotado. Morvin disse com um olhar nervoso. Você cuidou de todos eles? Klaus perguntou a Yuno em particular. Ainda deve haver pelo menos 2 deles sobrando. Yuno respondeu. Sim, se nos apressarmos ainda podemos pegá-los. Fafanar disse. Não. Klaus disse a Fafanar antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, não importa agora. Eles provavelmente estão muito longe do nosso alcance. Ele logo ajeitou os óculos antes de se voltar para Yuno. O que você faria se eu não tivesse aparecido? Por que você veio então? Yuno perguntou. Você acha que eu sou algum tipo de idiota? Klaus perguntou. Desta vez, Yuno não respondeu, apenas virou a cabeça. Ele faz. Ele pensou em sua cabeça antes de pigarrear. Ouça bem, nosso dever como cavaleiros mágicos é proteger as pessoas. Achei estranho que esses homens estivessem atrás de você, não de Salim nem de Dak. Você realmente acha que um nobre iria vir para esta vila e comer tatuagens?
Por mais que a princesa goste, eu certamente não faria isso. Além disso, achamos estranho que Salim tenha pedido especificamente para você acompanhar ele e Dak, considerando que você não apenas o derrotou, mas Feodora que expôs Dak por traição. Morvin disse. Então eu usei minha magia de criação de plantas. Mimosa disse, a flor da verdade. Flor de Truok. Feodora logo disse, chocada. Feodora se assustou com o fato de Salim e Dak logo se apresentarem, embora eles não tenham se apresentado especificamente. Em vez disso ela viu que era uma planta ambulante, assim como uma flor parecia ter uma boca. O inferno é que isso deve ser? Feodora gritou. Um dos feitiços especiais da Mimosa. Morvin disse a ela, isso força as pessoas a dizerem a verdade. Sim, Feodora disse, chocada. Como se fosse uma deixa, a planta falou com a voz de Salim. É sua culpa eu não ter conseguido me juntar aos Cavaleiros Mágicos e Uno. Quem se importa com seu grimório de 4 folhas, droga? Vou roubá-lo de você. Eu vou fazer com que meu pai machuque você. Eu vou me vingar. Vou fazer você pagar pelo que fez comigo. A flor gritou com a voz de Dak. Devia ter sido eu quem recebeu o título de Cavaleiro Mágico. Não aquela maldita forasteira. O rato é ela, não eu. Ela e o camponês vão pagar. Bem, que tal isso? Feodora disse impressionada. Eles acabaram confessando tudo. Arfal disse. É por isso que viemos aqui para encontrar vocês. Como você sabia onde estávamos em primeiro lugar? Yuno perguntou. Foi graças às habilidades da Mimosa. Klaus respondeu. Ela usou sua magia para encontrar todos vocês aqui. É por isso que conseguimos apoiá-los. Obrigado. Yuno disse com uma inclinação de cabeça, eu agradeço muito. Bem, isso é raro se você sabe tudo. Feodora disse rindo enquanto Morvin a curava com sua magia. Acho que nunca ouvi você agradecer a alguém além de mim. Hasta Opri. Embora seja estranho, Mimosa disse, pensei que Karazu e a princesa estariam com você. O olhar de Yuno suavizou-se com isso enquanto Fafanar parecia estranhamente nervoso para eles. Feodora logo parou Morvin enquanto ela parecia preocupada. Onde está Pris? Os dois magos fizeram uma retirada apressada depois do que testemunharam dos Cavaleiros Mágicos, especialmente quem era seu alvo. Eles tiveram a sorte de escapar sem que ninguém percebesse que eles haviam fugido. Droga, dane-se tudo. O mago disse. Como isso pôde acontecer? Dane-se ser pago por um nobre, eu não me inscrevi nessa porcaria. Seu camarada acrescentou, vamos nos apressar antes que mais deles apareçam. Enquanto os dois magos corriam pela floresta, eles logo notaram o que parecia ser um corpo, perto da beira de um lago, quando puderam ver que uma espada de gancho estava atravessada em sua perna. Ei, o mago disse quando eles se aproximaram dela, vendo que era uma garota familiar de cabelos prateados. Isso não foi insignificante com aquele cara do grimório de 4 folhas? Ela tem que estar, ela está com roupão e tudo mais. Seu camarada disse, ela está morta, ou algo assim? O mago logo pegou seu rabo de cavalo, pois podia senti-lo levemente molhado. Ei, levante-se. Tudo que os dois homens puderam ouvir foi um gemido vindo de Pris. Eles podiam ver um leve rastro de sangue escorrendo do olho até a bochecha. O mago disse, ela provavelmente desmaiou ou algo assim. Seu camarada logo notou algo nela, ao ver um conjunto de pequenos pontos em suas orelhas. Puta merda, seu camarada disse. Este é o Mediana naquele pôster de recompensa. O que? O mago exclamou. Você quer dizer aquele que vale 700 milhões de yules? Ei, seu camarada disse logo tendo uma ideia. Podemos conseguir uma pontuação maior do que vender o grimório de 4 folhas. Vamos levá-la em vez disso. Claro que sim. O mago disse, enquanto ia jogar prisma por cima do ombro. Você leu minha mente. Magia negra, corte escuro e sem luz. Os dois magos ficaram surpresos quando o que parecia ser um raio escuro veio voando em direção a eles, forçando o homem a largar o prisma enquanto ambos saltavam para trás. O inferno. O mago disse enquanto pegava seu grimório. O que foi isso? Droga, pegue a criança rápido. Seu camarada disse. O mago foi fazer exatamente isso, mas antes que pudesse. Magia negra, casulo negro. Uma esfera negra logo se formou ao redor da garota antes mesmo que ele pudesse colocar a mão nela. Eles não podiam ver através da cúpula, pois parecia mais espessa que qualquer neblina. O que? Ei, quem fez isso? É melhor deixar-nos levar o piralho. Logo a pessoa que lançou o feitiço saiu das árvores e arbustos próximos. Foi o capitão dos touros negros, Yami Sukiero. Uau, acabei de fazer. Yami disse enquanto dava uma tragada. Agora que lancei isso não haverá mais problemas. Quem diabos você deveria ser? O mago gritou. O diabo. Yami disse sarcasticamente. Espere um minuto, seu camarada disse. Ele é o capitão Yami dos touros negros. O que? O mago disse. E daí? Um cavaleiro mágico sujo também quer a recompensa? Yami logo disse a eles enquanto desembainhava sua espada em direção a eles. Recompensa? Isso é o que vocês pensam que ela é? Apenas mais um dia de pagamento para vocês. Aquela criança tem 700 milhões de yules pela cabeça. O mago disse. E assim que a vendermos, estaremos prontos para o resto da vida. Ela vai ganhar muito mais do que vender um grimório. Seu camarada disse. A lâmina na mão de Yami logo brilhou em preto, quando ele logo disse a eles com uma aura ameaçadora. Vocês vão desejar nunca ter dito isso perto de mim. Karazu estava olhando ao redor da floresta depois de pegar Adrien. Embora o pobre raptor estivesse ferido e fraco, ele conseguiu se encolher em seu próprio manto, assim como foi capaz de amarrá-lo em uma bolsa como um canguru faria com um bebê. No entanto, ele estava tendo problemas, pois sabia para onde Pris havia ido, apesar de estar apontado na direção certa. Droga, Karazu disse, vou levar a noite toda para encontrá-la. Depois daquele feitiço, senti-la da maneira mais fácil me deixou desanimado.
Ele logo respirou fundo enquanto empurrava o cabelo para trás. Ele logo sentiu seu braço enfaixado começar a latejar. Não tenho escolha agora. Ele fechou os olhos enquanto a pulsação parecia ter piorado e ele não pôde deixar de gemer. Apenas mantenha o foco, limpe sua mente, ignore a dor. Karazu logo respirou fundo enquanto ignorava todas as distrações, incluindo a agonia que sentia. Ele podia sentir os vários aromas ao seu redor, desde as árvores até a grama, até mesmo os animais que poderiam ter passado. Não demorou muito até que ele sentisse um cheiro em particular. O cheiro de prímulas e maçãs. Ele pensou, não há dúvida, é definitivamente ela. Está fraco, mas ela está por perto. Ele começou a seguir o cheiro que seu nariz havia captado como um cão de caça procurando seu criminoso. O cheiro ficou mais forte à medida que ele se aprofundava na floresta, apesar da dor em seu braço ter aumentado. Ela deve estar em uma área isolada. Pelo menos isso torna meu trabalho mais fácil, já que não haveria ninguém por perto. Eu sei que ela não vai atacar a mim ou a Adrien, então posso mantê-la lá até o capitão aparecer. A parte mais difícil, porém, é fazer com que ela se sente em um lugar, terei que improvisar se o pior acontecer. Conforme Karazu se aproximava da área, ele pôde sentir um novo cheiro, que era o cheiro de tabaco? Ele não pôde deixar de achar aquilo estranho, pois logo obscureceu o cheiro de prímulas e maçãs. Ao chegar à clareira de onde podia ver claramente o lago, ele foi levado de volta quando viu dois magos caídos e ensanguentados quando um conjunto de árvores foi derrubado. Ele logo notou alguém familiar, tendo acabado de remover uma espada de gancho da perna de seu companheiro enquanto a colocava de costas. Os pequenos espíritos estavam ao seu redor, parecendo examiná-la. Boné? Karazu disse, um pouco surpreso. Yami notou Karazu enquanto ele envolvia a perna de Pris em um torniquete improvisado que havia tirado de sua própria bolsa. Oh, ei, garoto do azar, você chegou aqui mais rápido do que eu esperava. Karazu disse enquanto corria rapidamente para o lado deles. Você estava perto da área? Yami disse a ele com indiferença. Onde mais eu estaria? O Prisma está bem? Ele perguntou. Ela ainda está respirando, felizmente. Yami respondeu enquanto dava uma tragada no cigarro. Mesmo depois de ela dizer que não iria arriscar a vida, ela faz isso. Serão tarefas extras quando ela acordar. Seriamente? Karazu disse simplesmente chocado. Isso se chama ser responsável. Ele disse depois de dar uma tragada. Com certeza Karazu estava em guarda quando ouviu um galho quebrar. Ele estava prestes a sacar sua lâmina, mas tirou a mão do cabo quando viu que foram Nozel e Jack que se deram a conhecer. Honestamente, Nozel disse vendo o dano, você teve que fazer uma bagunça estrangeiro? Yami disse a Nozel. Ei, é você quem os limpa depois. Nozel fez uma careta antes de Jack acrescentar que Sua Alteza não pode passar um dia sem entrar no fogo, hein? Ela acabou ficando selvagem. O que ela deveria fazer? Karazu argumentou. Kiki, por que me perguntar? Jack perguntou. Você sabe se ela atacou alguém? Nozel perguntou a Karazu. A expressão no rosto de Karazu mudou um pouco conforme seu aperto aumentou levemente em Adrien enquanto ele choramingava um pouco. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Ele logo respondeu. Mas um dos magos que nos atacou, ela acabou pegando a mana dele, não sei quanto ela tomou, mas ela o deixou em estado de coma. Cada um dos capitães pareceu um pouco chocado com isso. Yami comentou enquanto esfregava a nuca. Bem, isso ficou mais complicado. Vamos levá-la de volta para a capital. Nozel disse. Cuidaremos dos ferimentos dela lá. Espera aí, Karazu disse. Ela ainda está no meio de uma missão de escolta. Se ela acabar não aparecendo, os outros vão. Jack disse a Karazu quando ele o interrompeu. Que neste momento, o bem-estar dela é uma prioridade sobre qualquer outra coisa. Não posso deixar meu aluno se transformar em animal com essas outras pragas. Mas, Karazu começou a dizer. Yami disse a Karazu, enquanto ele pegava Pris e segurava seu estilo de noiva. Não se preocupe, vou dar a notícia para Cachinhos Dourados. Ele entenderá a mensagem. Karazu não pôde deixar de soltar um suspiro antes de entregar Adrien para ele, enquanto o colocava nos braços de Pris, certificando-se de que ele estava seguro. Pelo menos leve-o de volta também. Ele ficou ferido em toda a comoção. Karazu disse, ele permanecerá pequeno enquanto meu manto estiver em volta dele. Yami disse com um suspiro. Claro, o lagarto também. Nós cuidaremos disso daqui. Nozel disse a Karazu, você pode voltar para os outros. Tudo bem. Karazu disse. Antes de se virar para sair, ele sentiu uma sensação estranha sob o pé. Estava quase perfurando o material, na verdade. Ele o removeu e viu o que parecia ser uma escama prateada que parecia ter brilhado como um diamante sob o raio da lua. O que é isso? Ele não pôde deixar de perguntar enquanto segurava na palma da mão. Uma balança? Jack em um instante tirou a balança de suas mãos para sua surpresa. Que outro? Jack disse. Ei! Karazu exclamou. Nós vamos levar isso também. Nozel acrescentou. Mandaremos buscar o familiar dela também. Brenin? Karazu disse surpreso. Para que você precisa dele? Yami apenas respondeu. Por que outro motivo, ele também precisa estar seguro. Se ela é o alvo, seus familiares também o são. Agora volte para os outros, isso é uma ordem. Karazu estava hesitante, mas logo disse com um suspiro. Sim, senhor. Com isso Karazu saiu sem dizer mais nada. Yami logo perguntou ao se virar para Nozel. Como você vai fazer isso, afinal? Eu contei apenas alguns sobre a princesa e também sobre seu familiar dentro do meu esquadrão, Nozel disse, enquanto tirava seu item mágico. Vou mandar uma mensagem para Solid e mandar Brenin ser escoltado até a capital. Yami não pôde deixar de olhar para ele, sério? Você tem algum problema com isso, estrangeiro? Nozel perguntou, lançando-lhe um olhar próprio. Yami disse a ele encolhendo os ombros. Não, não há problemas aqui.
Basta levá-la de volta para a capital antes que alguém veja os espíritos. Nozel disse. Enquanto isso, cuidarei dos agressores. Acalme-se, Locks, eu estava chegando nisso. Ele disse antes de pular em sua vassoura. Ei, idiota, Jack disse com um olhar furioso. Se você acabar com aquele garoto, eu vou te cortar em pedaços. Ei, tutor, faça isso e você perderá um braço. Yami disse com uma aura ameaçadora. Isso é um desafio? Jack disse enquanto desembainhava sua lâmina. Yami disse com um olhar furioso. Você realmente quer começar algo comigo? Apenas vá. Nozel disse a ambos com um olhar. Parem de agir como crianças. Yami fez com que Jack dissesse com um estalar de línguas. Tudo bem. Os dois logo subiram aos céus enquanto se dirigiam direto para a capital, com os espíritos seguindo de perto os dois. Brenin permaneceu calmo sobre toda a situação em questão. Ele sabia que seria problemático se ele próprio entrasse em pânico, ao contrário do que aconteceu com o pai. Ainda assim, ele não conseguia evitar a sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa em vez de apenas sentar e esperar. Não, ele pensaria. Ele precisava manter sua palavra ao Pris. Ele era mais necessário aqui do que lá fora, especialmente porque ele ainda não tinha um grimório. Lá ele sentou-se dentro da igreja, esperando que eles voltassem, pois não pôde deixar de cantarolar, embora ele tenha chamado a atenção dos mais jovens. Ei, senhor? Olo perguntou. O que é isso que você está cantarolando? É uma canção de ninar. Brenin respondeu com um pequeno sorriso. Isso ajuda a me acalmar. Sua mãe canta isso para você? Aruru perguntou. A expressão de Brenin suavizou um pouco. Eu não tenho mãe, pelo menos não acho. Mas Pris cantaria para mim. O que Pris pode cantar? Sério? Reca perguntou enquanto seus olhos brilhavam. Pode ela? Olo perguntou. Claro. Brenin respondeu. Aposto que se você perguntar a ela, ela cantará para você também. Ele logo fingiu olhar em volta como se esperasse que alguém ouvisse. Ele logo sussurrou para as crianças, embora ela seja um pouco tímida quando se trata de se apresentar na frente das pessoas. Então você tem que ter certeza de encorajá-la, certo? Sim. Você acertou, senhor. Olo disse. Entendi. Aruru disse. Só então eles bateram na porta, o que quase fez o padre Orsi gritar um pouco. Embora ele rapidamente se acalmou. Devem ser eles. Ele disse. Eles finalmente voltaram. O padre Orsi correu rapidamente para a porta, enquanto as crianças pareciam segui-lo, pois estavam tão ansiosas quanto antes. Brenin logo olhou para seu pulso, pois não viu o familiar galho de azevinho ao longo de seu pulso. Não, não é ela. Ele pensou. Você aí. Seu nome é Brenin, certo? Brenin quase pulou ao som de uma nova voz, quando viu um homem com cabelos prateados e um par de olhos azuis, vestindo um manto de águia prateada sobre toda a sua roupa na entrada. Ele parecia reconhecê-lo pela aparência, pois podia ver certas características dele. Você é a Silva? Brenin disse, um pouco surpreso. O homem sólido disse ao se aproximar dele. Sim, estou surpreso que você saiba quem eu sou. Bem, afinal de contas, nossa família é uma das realezas mais conhecidas do Reino Clover. Vera? Brenin pensou antes de responder rapidamente, sim. Esse seria eu. Há algum problema? Solid respondeu. Não, na verdade é o oposto. Fui incumbido pelo capitão dos Águias de Prata de acompanhá-lo até a capital para se encontrar com Primrose. Os olhos de Brenin se arregalaram ligeiramente enquanto ele se levantava. Aconteceu alguma coisa com ela? Discutiremos isso no caminho. Solid respondeu. Por favor, venha por aqui. Alguma coisa aconteceu com o Prisma? Padre Orsi perguntou preocupado. Ela está voltando? Nash perguntou. A irmã mais velha está bem? Olo perguntou. Ok. Araru perguntou. Brenin não respondeu imediatamente ao ver a expressão de preocupação em seus rostos. Ele logo sorriu para eles. Não se preocupem, vou resolver isso tudo e avisar vocês assim que puder. Promessa? Reca perguntou. Você promete? Olo perguntou. Brenin acenou com a cabeça. Eu prometo. Vem agora, Brenin. Solid disse enquanto conduzia para fora da porta. Não há um momento a perder. Sem outra palavra, Brenin saiu pela porta com Solid, mas não antes de acenar silenciosamente para as crianças e para o padre Orsi quando as portas se fecharam. Yuno e os outros fizeram questão de reunir os que ainda estavam de pé, foram reunidos e amarrados, pois tinham que decidir o que deveria ser feito com eles, uma vez que os ferimentos de todos fossem tratados. O mago da água que havia sido colocado em estado de coma foi levado por cavaleiros mágicos seniores, para ser tratado assim que fosse levado para a capital. Salim e Dak nem se preocuparam em lutar contra as restrições, pois sabiam que haviam sido espancados. Ainda não consigo acreditar até onde você iria. Morvin disse. Vocês fizeram tudo isso para que pudessem se vingar, que vergonha. E vocês se autodenominam nobres. Fafanar estava certo. Vocês não eram confiáveis. Arfal disse, embora eu esteja feliz por termos conseguido expor você de novo. Feodora logo olhou para Yuno com uma expressão levemente preocupada. Tem certeza que quer deixá-los ir? Poderíamos simplesmente acusá-los e deixar o parlamento lidar com eles. Não, por aqui é melhor. Yuno disse. Contanto que eles não cheguem perto de Age novamente, não há razão para levá-los para a capital. Feodora suspirou enquanto balançava a cabeça. Você ainda é o mesmo sabe-tudo. Você o ouviu. Klaus disse antes de desfazer as amarras. Você está livre, livre para ir. Nunca mais tente algo assim novamente. Se você fizer isso, nós lhe daremos um pote inteiro de gritaria. Fafanar disse. Morvin acrescentou enquanto emitia uma aura ameaçadora. Não pense que não faremos. Porque saberemos. Dak tremeu quando começou a suar. Ei, estávamos apenas brincando, só isso. Certo. Os magos disseram em uníssono. Sim, sim, totalmente. Salim, por outro lado, cerrou os dentes, pois não parecia nem um pouco feliz. Você é apenas um camponês. A maioria deles disse.
Salim logo se levantou enquanto pegava seu grimório. Fazer com que você baixasse a guarda fazia parte do meu plano. O que? A maioria dos magos, até mesmo Dak, exclamou confuso. Salim logo abriu seu grimório enquanto se preparava para atacar. Deus da iluminação ascendente Sali. Magia de criação de água. Golpe sagrado de amor. Antes que Salim pudesse terminar de conjurar um feitiço, Salim logo foi recebido com um punho feito de água, quando voou direto para uma árvore. Acontece que era da irmã Lily, pois ela recuperou a consciência antes. Pare com isso. A irmã Lily disse. Mostre algum remorso pelo que você fez. Ela logo se virou para seus outros camaradas. O mesmo vale para você. Sim, senhora. Os magos e Dak disseram com uma inclinação de cabeça. Morvin disse rindo. Faz bem a vocês. Eu quase quero explorar a irmã para ser uma cavaleira maga. Klaus disse. Pessoalmente 4 olhos, eu não culpo você. Feodora disse. Eu posso ver porque vocês gostam dela. Fafanar comentou enquanto cutucava Yuno e Feodora. Arfal logo disse ao pegar a mão da irmã Lily. Eu já lhe contei o quanto sua beleza a excedia? Essa porcaria de novo? Feodora disse com uma expressão monótona. A sobrancelha de Morvin se contraiu antes que ela pegasse seu grimório e usasse um feitiço. Magia estelar, golpe a queima-roupa. Ela apontou os dedos para os braços e pernas de Arfal quando eles de repente ficaram moles, para choque de todos. Morvin logo disse bufando. Tive sorte de não ter atingido os outros pontos de pressão. Irmã, como você pôde ser tão cruel? Arfal disse com um gemido. Klaus logo pigarreou. De qualquer forma, deveríamos levá-los para a capital real. Eu acho. Fafanar disse antes de perguntar aos homens, a propósito, para onde foram seus outros amigos. Não sabemos, juramos. O Mago do Fogo respondeu. Conhecendo aqueles dois, eles provavelmente resgataram. O Mago do Gelo disse. Parece que eles estão dizendo a verdade. Mimosa disse. Bom, Feodora disse, tudo o que resta agora é descobrir onde está Pri Primrose. Você disse que ela estava separada de você, certo? Klaus perguntou a Yuno. Devo presumir que Karazu está procurando por ela? Yuno acenou com a cabeça. Ela pode não estar muito longe, então devemos nos apressar e não há necessidade de procurar. O grupo logo percebeu que a voz era de Karazu quando perceberam que ele estava sentindo falta de seu manto de touro negro. Ei, aí está você. Feodora disse. Você perdeu toda a diversão. Ei, Feu. Karazu disse com um aceno. Que bom ver que seu namorado veio e salvou você. Feodora não pôde deixar de ficar vermelha. Ele não é meu namorado. Claro que não. Ele disse. Você a encontrou? Mimosa perguntou preocupada. Sim, eu fiz. Karazu respondeu, colocando as mãos nos bolsos. Ela foi levada de volta para a capital por um camarada nosso. O capital. Irmã Lily disse chocada. Mas por quê? Ela ficou ferida quando nos separamos de um de seus feitiços. Karazu respondeu. Nossa amiga achou que seria melhor se ela fosse tratada por alguns profissionais. Sem ofensa para vocês. Fafanar não pôde deixar de chorar um pouco ao dizer. Pelo menos ela deveria ter se despedido da próxima vez. Ela não poderia dizer exatamente isso já que está inconsciente. Karazu disse enquanto batia na cabeça dele. 2 de seus amigos também foram presos. Eles os verão na capital. Isso é bom, mas... Klaus disse antes de perguntar. O que aconteceu com seu manto? Eu emprestei para o amigo raptor dela. Karazu respondeu. Ele também se machucou, então precisava mais disso do que de mim. Falando em, ele logo se virou para a irmã Lily. Devíamos levá-la de volta para a igreja antes que mais surpresas sejam lançadas sobre nós. Exatamente meus pensamentos. Morvin disse enquanto começava a arrastar Arfal junto com seu irmão chorando. Vamos, irmã Lily. Sim, obrigado. Irmã Lily disse com uma inclinação de cabeça. Klaus e Mimosa logo pegaram os magos, Dak e Salim enquanto os mantinham amarrados desta vez, embora os únicos que sobraram tenham sido Yuno, Feodora e o próprio Karazu, já que eles escolheram ficar por aqui um pouco mais. Devo presumir que você enviou uma mensagem ao capitão e a mim? Feodora perguntou. Eu estava certo em fazer isso. Karazu respondeu, já que ela caiu naquele transe e tirou a mana daquele cara. Se ela ficasse lá por mais tempo, quem sabe o que poderia ter acontecido? Você não está chateado? Foi a decisão certa desta vez. Feodora disse. Então seu capitão acabou levando ela para lá? Yuno perguntou. Ele disse que era para a segurança dela. Karazu respondeu. Os 2 que quase escaparam a reconheceram da recompensa. Eles até disseram que Brenin tinha que ir. Então ele provavelmente já está na metade do caminho. É de se esperar. Yuno disse com um suspiro, vendo como Brenin é realmente familiar do Pris e dado seu status. Embora ela provavelmente fique chateada quando acordar, já que ela queria passar mais tempo comigo. Conhecendo-a, ela o fará. Feodora disse, embora não existam exatamente regras sobre ir vê-la, não é? Yuno não pôde deixar de sorrir, sim. Karazu não pôde deixar de rir também. Vocês 2 são realmente bons amigos, né? Ele logo deu uma cutucada nos 2. Vamos voltar para a igreja. O grupo logo voltou para a igreja, pois Brenin não havia sido encontrado, assim como Karazu havia dito. Embora todos os residentes tenham ficado aliviados ao ver que a irmã Lily e Feodora estavam sãs e salvas. E ainda assim, apesar da celebração, Yuno não pôde deixar de se perguntar o que exatamente ele viu. Ele sabia que seus olhos não o enganavam. Ele viu o corpo de Feodora. A vida estava fora dela. Ela estava morta. Ela não estava fingindo nada. Embora a última coisa que ele devesse fazer fosse entrar em pânico, e o mais importante, ele tinha que manter a boca fechada sobre a coisa toda, até ficar sozinho com Feodora. A partir de agora, todos estavam comemorando um banquete de batatas como forma de mostrar seu agradecimento. Graças a Deus vocês 2 estão seguros. Padre Orsi disse em lágrimas enquanto abraçava a irmã Lily e Feodora. Sim, nossa. Feodora disse enquanto dava tapinhas em suas costas. Você está sujando o manto, velho. Obrigado, senhor. Aruru disse. Bondade. Olo acrescentou. Você está incrível como sempre, Yuno. Nesh comentou. Bem, ele é um cavaleiro mágico.
Reca disse. Klaus, Mimosa, Fafanar, Arfal, Morvin, Karazu, Padre Orsi disse. Muito obrigado a todos por seus esforços. Por favor, não mencione isso. Klaus disse. Sim, eu quase não fiz nada. Karazu acrescentou. Aqueles idiotas estavam por trás de tudo em primeiro lugar. Fafanar disse. É o mínimo que podemos fazer como cavaleiros mágicos. Por favor, sirvam-se de quantas tatuagens quiserem. O Padre Orsi disse. Eles ficaram um pouco resfriados, mas por favor, comam o quanto quiserem. Klaus logo soltou um suspiro ao pegar um pedaço de batata e no momento em que deu uma mordida, imediatamente pegou um copo de água e tomou um grande gole. Não é ruim. Klaus disse. Mimosa não pôde deixar de rir. Você não é realmente honesto, é? Tem certeza de que não quer carne para acompanhar eles? Morvin perguntou. Padre Orsi disse ofendido. Com licença. Nossas tatuagens são tudo o que precisamos. Morvin disse enquanto balançava a cabeça. Não demais faz mal para você e para as crianças. Você deveria ouvir o pai dela. Fafanar sugeriu enquanto comia em seu prato. Minha irmã sempre foi rígida quando se trata de dietas, mesmo quando éramos crianças. Arfal disse com um aceno de cabeça. É verdade, ela até nos contou a diferença entre as refeições do dia. O Padre Orsi disse bufando. Isso pode funcionar para você, mas acho que nos sairemos bem. Vocês definitivamente vão ter uma dieta diferente. Morvin disse indiferentemente. Tem certeza que é uma boa ideia? Mimosa perguntou. Morvin disse enquanto cruzava os braços, claro. Queremos que o futuro do nosso reino cresça saudável e forte. O Padre Orsi argumentara. Exatamente. As batatas darão conta do recado. De qualquer maneira, estou mandando a comida para você. Uma vez por mês. Morvin gritou. Não adianta discutir porque vou mandá-los de volta. Eu agradeço, mas não há necessidade. Morvin foi rápida em interrompê-lo ao dizer. Não. Está decidido, enviarei todos os tipos de comida para você. Melhor do que batatas. Ele é tão teimoso quanto orgulhoso. Karazu disse enquanto estava gostando do que estava acontecendo. Feodora não pôde deixar de dizer com uma risada. Parece que eles te venceram, velho. Ela logo sentiu um tapinha em seu ombro, pois podia ver que tinha sido de Yuno, pois podia ver a expressão em seu rosto. Você se importa se eu falar com você lá fora? Feodora soltou um suspiro ao saber onde isso estava indo. Chegou a isso, hein? Feodora logo se levantou quando ela e Yuno saíram da sala no momento em que todos estavam distraídos com as discussões que o Padre Orsi e Morvin estavam tendo no momento. Eles não saíram pela entrada da frente, pois foram para o telhado da igreja para não serem incomodados por ninguém. Cada um deles sentou-se na encosta, não muito longe um do outro, pois havia silêncio entre eles. Finalmente Feodora falou enquanto respirava fundo. Em primeiro lugar, agradeço por você não ter dito nada aos outros, considerando que você sempre foi mais perspicaz. Ninguém acreditaria em mim se eu contasse a eles sobre isso, de qualquer maneira. Yuno raciocinou, embora eu vi a expressão em seus olhos, sem mencionar o ferimento que aquele cara lhe deu. Meus olhos não pregaram peças em mim, você estava morto. Feodora optou por não comentar enquanto aproximava as pernas do corpo antes de dizer com um sorriso malicioso. Você sabe, essa é geralmente a parte em que você deveria estar com medo. Feu, Yuno logo disse. O que foi isso? Como você voltou? Feodora soltou um suspiro antes de olhar para sua própria mão, bem, para ser claro e simples. É uma maldição. Com isso, Yuno não foi corretor de imóveis nem comentou sobre a maneira. Em vez disso, ele ficou sentado calmamente enquanto esperava que Feodora falasse, pois ele podia ver que ela estava demonstrando hesitação. Ao que ela fez depois de respirar fundo novamente. Você se lembra de como eu disse a você e a Asta que meu avô me enganou para fazer coisas que eu nunca quis fazer? Bem, ele é muito mais tortuoso do que você pensa. Minha família, você vê, senti que estavam ficando cada vez mais fracos com o passar dos anos. Eles e especialmente meu avô estavam ficando desesperados. Tudo o que importava era o nome estúpido e a fama por trás do reino Diamond, que ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa. Faço qualquer coisa para manter esse maldito nome de família. Yuno podia ver que sua mão tremia. Ele logo interpretou isso como um sinal de segurança para ela. Ela nem sequer o empurrou desta vez enquanto segurava a mão dele. Eu ouvi rumores desagradáveis sobre o reino Spade. Feodora logo disse, aquele velho bastardo os ouviu. Ele e alguns outros se encontraram com um dos governantes, ao longo da fronteira. Receita para uma maldição dá ao usuário um suprimento ilimitado de mana. Embora cada vez que ele a usasse em um de seus seguidores eles acabassem morrendo de overdose de mana, ou o demônio que estava ligado à maldição acabou assumindo o controle e os deixou loucos a ponto de se matarem brutalmente. Ele descobriu qual era o problema muito rápido, pois descobriu que havia um erro de tradução. Todas as pessoas em quem ele usou a maldição eram todos homens, que ainda não tinha sido privado da inocência. Feu, Yuno disse enquanto seu tom de voz mudava, é melhor que isso não vá para onde eu penso que vai. Feodora começou a usar um pouco sua magia, ao manifestar uma névoa de gelo. Receio que sim. Ela disse, o velho precisava ver se realmente funcionava, então ele conseguiu uma cobaia. Que melhor matéria do que alguém que não só tem uma enorme quantidade de mana, mas alguém que estava no topo da classe quando tratava-se de assassinos, embora eles odiassem cada minuto. Ele inventou uma desculpa de que minha avó tinha uma surpresa para mim. Como uma idiota que fui, caí nessa. Antes de perceber, ele trancou a porta atrás de mim, e fiquei preso com um de seus súditos fracassados. A próxima coisa que sei, Feodora logo tirou o roupão antes de mover uma parte da camisa, revelando uma parte do peito e da clavícula. Ele ficou com uma expressão de horror ao notar o que parecia ser uma série de cicatrizes na forma de uma dentição que estranhamente tinha uma tonalidade roxa ao longo delas. Acordei com minha mãe me segurando, o outro cara que estava preso comigo estava morto como os outros. Feodora disse, e ele deixou isso para se lembrar dele, tchau. Ele fez você passar por isso? Yuno perguntou quando Feodora percebeu seu olhar.
Eu sei, eu odeio por isso também. Ela disse enquanto ajustava a blusa para trás e também o manto. Naquele dia tudo mudou, eu só não sabia ainda. O que é pior, o acordo que eles fizeram com quem quer que fosse seu governante em Spade mudou os termos quando ele lhes contou sobre o erro de tradução que ele encontrou. Em vez de entregar-lhes recursos de boa vontade, eles lhes dariam uma noiva que sobrevivesse ao primeiro teste. Os olhos de Yuno se arregalaram ao perceber que Feodora permaneceu em silêncio mais uma vez, embora ele pudesse ver a mudança em seus olhos. Ele colocou o braço em volta dela, enquanto a puxava para um abraço. É por isso que seus pais fugiram para cá com você. Yuno logo concluiu. Feodora apenas acenou com a cabeça. A primeira vez que morri foi na noite em que tiraram a vida dos meus pais. Tropecei e quebrei o pescoço, mas 2 minutos depois eu estava bem. Durabilidade e tenho uma alta tolerância quando se trata de dor mesmo quando não entro no meu modo de raiva, mas o diabo em mim não me tornou imortal. Posso morrer e voltar apenas uma certa quantidade de vezes. O que aconteceu antes foi o salvamento número 3. Então agora ainda tenho 6 deles. O que acontece quando você acabar? Então a próxima facada no coração me mataria de verdade. Yuno logo encostou a cabeça na dela enquanto soltava um suspiro. Nesse caso, você precisa ter mais cuidado. Feodora não pôde deixar de olhar chocada para Yuno. Você não está assustado? Ela perguntou. Sinceramente, pensei que você ficaria mais apavorado. Yuno apenas balançou a cabeça. Maldição ou não, você ainda é Feodora Elme. Não a assassina, mas aquela mesma garota que Asta e eu conhecemos, no dia em que os Cavaleiros Mágicos trouxeram você para a igreja. Vai mudar isso. Yuno deu um tapinha no ombro dela enquanto inclinava a cabeça na dela novamente. Desta vez suas testas estavam se tocando. Isso é algo que você não deveria carregar sozinho. Por enquanto, não tente guardar as coisas para si mesmo. Você tem uma equipe para ajudá-lo agora. Não mais apenas eu ou Asta. Feodora soltou uma risada enquanto se afastava. Droga, sabe tudo. Ela disse enquanto ria. É uma coisa assim que me dá uma razão para... Ela se conteve porque não pôde deixar de rir. Yuno deu um de seus raros sorrisos para ela antes que um pensamento lhe ocorresse. Você não contou a Asta sobre isso? Contou? Não. No momento você é a única pessoa que sabe. Feodora respondeu. Você vai contar a ele? Claro que estou. Mas, só não sei quando. Yuno logo colocou a mão sobre a dela, o que a fez estremecer. Ela não pôde deixar de ficar vermelha, apenas saiba, ele disse. Quando você contar a ele, estarei bem atrás de você, não importa o que aconteça. Feodora desviou o olhar enquanto tentava esconder o rubor. Não diga coisas assim. Idiota. O capital, sede do Cavaleiro Mágico. Pris Vetuns. É hora de acordar. Você não quer dormir o dia todo, quer? Mãe? Pris ouviu vozes fracamente à distância, pois sua visão era um borrão no início, quando ela se deparou com uma luz ofuscante no início, embora seus olhos se ajustassem ligeiramente quando ela logo percebeu que estava de volta a um local familiar enquanto esfregava os olhos. Ela viu uma adolescente ruiva familiar com uma longa cauda encaracolada ao lado da cama. Brenin? Ela gemeu. Brenin pulou um pouco quando ela provavelmente percebeu que ele estava dormindo. Prisma. Ele disse aliviado enquanto se sentava de joelhos. Obrigado, humana, finalmente. Ela se sentou enquanto soltava algumas tosses. O que aconteceu? Eu gostaria de saber, mas estou tão no escuro quanto você. Brenin disse. Você me deixou preocupado, eu não sabia se você iria acordar. Não estávamos em Age? Pris perguntou enquanto esfregava os olhos porque nós... Ela logo começou a entrar em pânico ao segurar os ombros de Brenin quando percebeu algo. Onde está Yuno? O que aconteceu com Feu? E irmã Lily? Por favor, me diga que eles estão bem. Não sei. Brenin disse calmamente enquanto segurava seus braços, tomando cuidado para não cortá-la acidentalmente com as unhas. O Silva que me trouxe mais cedo. Ele me disse para esperar aqui com você. Ele não me disse mais nada. Cheiro, eles colocaram guardas na porta também. Estamos aqui há uma noite inteira. Uma noite inteira? Ela exclamou antes de tossir novamente. Faz quanto tempo que estou apagada? Brenin logo a silenciou gentilmente. Apenas respire fundo, vai ficar tudo bem. Mas os outros podem ser, Pris começou a dizer. Logo ouviram algumas batidas na porta. Um momento depois a porta logo se abriu revelando que era. Yami? Prisma disse surpreso. Manhã, garota lagarto. Yami disse enquanto parecia estar segurando o que parecia ser um aroma delicioso em um saco de papel que ele estava segurando. Tenho algo para você. Yami. E como Pris começou a dizer, mas logo foi interrompida quando ela se distraiu com o aroma. Esse cheiro. Tem cheiro de maçã e pão? Yami jogou a sacola para ela quando ela foi rápida para pegá-la. Ele disse a ela, você vai ficar gaguejando o dia todo ou vai comer? Pris ainda parecia confuso antes de abrir a bolsa. Parecia ser algum tipo de pastelaria, embora ela pudesse sentir o cheiro da manteiga e das maçãs saindo dele. O que é isso? Prisma perguntou. É um doce de maçã. Comprei há algumas horas. Yami respondeu enquanto pegava uma cadeira que a sala havia fornecido. Eles transformam isso em massa agora? Pris disse admirado. Viva e aprenda, eu acho. Depois de sentir o aroma novamente, ela logo deu uma mordida na massa. Imediatamente seus olhos começaram a brilhar. É tão bom. Ela disse. Que bom que você gostou deles. Yami disse enquanto dava uma tragada. Espere um minuto. Pris disse enquanto parava de comer. O que estamos fazendo aqui? Estávamos em uma missão de escolta, paramos em Age, e Feu e a irmã Lily foram sequestrados. Temos que voltar para... Yami logo disse a ela calmamente depois de bater em sua cabeça. Calma. Pare de agir como menino espadachim. Os dois estão bem. Realmente? Ela perguntou. Sim, eles prenderam os caras que fizeram isso. Ele respondeu, mas alguns deles reconheceram você naquele pôster de recompensa, então tivemos que trazer você e seu amigo aqui por precaução. Precaução?
Ela disse confusa. Espere, você estava nos seguindo naquela missão? Yami disse a ela. O quê? Não, eu estava de passagem quando vi você inconsciente na floresta, o que a propósito. Não demorou um momento para que Yami começasse a beliscar as bochechas de Pris, fazendo-a se contorcer. Você está tentando para tornar isso mais difícil para mim? Pris implorou. Dói, sinto muito. Não. Yami disse a ela. Isso é mesmo necessário? Brenin perguntou. Yami apenas respondeu. Sim é. Pris logo conseguiu tirar as mãos do rosto dela enquanto ela o esfregava. Ai, ela gemeu antes de notar algo estranho em seu braço. A cicatriz de sua queimadura estava de volta. As escalas. Prisma exclamou. Eles se foram? Brenin não pôde deixar de parecer confuso enquanto a expressão no rosto de Yami mudava. Escalas? Brenin disse, sentado na cama. O que você quer dizer com balança? Havia escamas no meu braço, Pris disse tentando explicar enquanto mexia a manga para ver melhor. Elas pareciam com as do Adrien, mas elas eram mais ásperas como a terra. E um pouco mais afiadas eu acho. Não sei. Brenin logo examinou seu braço, sentindo sua cicatriz e notando como era. Parece normal para mim. Brenin disse. Tem certeza de que sua mente não estava pregando peças em você? Pris balançou a cabeça. Quando ela começou a entrar em pânico novamente, eu juro que os vi, eles estavam em mim. Não sei como, mas eu os plantei. Tem certeza? Yami perguntou. Eu acho que talvez. Pris disse antes de gemer, pois não pôde deixar de chutar as pernas, eu não sei. Ana lata como eu. Fácil, Pris. Brenin disse a ela calmamente, você pode estourar uma veia. Soy. Pris respirou fundo algumas vezes. Obrigado, Ebrat. A qualquer hora, irmão. Ele disse dando um tapinha nas costas dela. Yami logo se perguntou antes de nos levantarmos e disse, já volto. Tenho uma batalha importante para cuidar. O quê? Prisma e Brenin disseram confusos. Yami disse com um aceno de mão. Não se preocupe com isso, apenas fique aqui e não fuja. Com isso, Yami deixou os dois adolescentes confusos na sala, enquanto dava uma tragada no cigarro. Ele soltou um suspiro ao dizer aos dois guardas, fiquem de olho nesses dois até eu voltar, sim? Sim, capitão. O guarda disse. Yami logo desceu o corredor, indo em uma determinada direção enquanto pensava. Isso está ficando mais problemático a cada segundo. E o Kiko e Cadfan não poderiam saber disso em primeiro lugar. Sobre isso. De alguma forma tenho um mau pressentimento sobre isso. Instalação de pesquisa. 5º andar da sede dos Cavaleiros Mágicos. Yami chegou ao 5º andar mais rápido do que qualquer um jamais imaginou ser possível. Quando ele entrou, o lugar estava animado como sempre. Os livros estavam praticamente flutuando em todos os cantos das estantes presentes na sala. Cada um deles foi deixado por conta própria e parecia estar estudando itens mágicos ou sangue de uma besta mágia. Ele não ficou surpreso quando ouviu um estrondo. Opa, outro. Pela mana. Eu disse para você não misturar aquele fomural com aquela pedra que você comprou no mercado negro. Yami viu que a comoção vinha de um homem e uma mulher. O homem parecia ter 30 e poucos anos, pois estava em uma cadeira de rodas movida pela própria magia. Ele usava um jaleco branco padrão com uma camisa verde escura com decote em V, calça caque marrom e sapatos pretos, já que seus olhos eram laranja e cabelo azul cobalto amarrados em um rabo de cavalo baixo. A mulher ao lado dele foi quem causou a explosão. Ela parecia ter cerca de 20 anos, tinha pele clara, cabelo azul marinho escuro que se estendia até os quadris com alguns grampos de cabelo e olhos azuis. Ela vestia um colete rosa com saia verde viridiana e sapatos brancos. Yami percebeu que Julius estava esperando para falar com eles. Ah, Yami, Julius disse, notando o que gentileza da sua parte passar por aqui. Yami disse a Julius com um aceno casual. Ei, deixe-me adivinhar, é outro experimento. Receio que teremos que esperar até que terminem. Julius disse com seu sorriso habitual. Eu disse para você misturar a pólvora em vez daquela coisa horrível, mas como sempre você optou por ignorá-la. O homem disse antes de apontar para a estação de trabalho. Agora veja a bagunça que precisamos limpar. Ei. Primeiro de tudo, consegui por um bom preço. Segundo, como eu poderia saber que ia explodir? Na estação, havia um jovem que parecia ter cerca de 20 anos. Tinha um cabelo afro curto que mudava para um fade. Usava lentes de contato azuis, uma camisa xadrez dourada e calça azul petróleo. Ela tossiu quando ele disse Hannah, eu te avisei, foi uma ideia ruim. A mulher chamada Hannah argumentou. Qual é, Ringo? Deu certo, não foi? Dinheiro não cresce nas árvores. O homem na cadeira de rodas gritou. Se eu tiver que pagar por mais um dos seus danos, será minha morte. Hannah gritou para o homem. De novo, funcionou no final, não é? Mas a que custo? Ringo perguntou. Yami logo limpou a garganta ao chamar a atenção deles. Rei Mago. O homem na cadeira de rodas disse antes de abaixar a cabeça. Perdoe-nos, majestade, esquecemos que você estava lá. Tudo bem, Summit. Julius o tranquilizou. Certamente posso entender o quanto alguém pode investir em seu trabalho. E pela graça de Mana, eu não esperava que um capitão nos visitasse também. O homem na cadeira de rodas Summit disse. Já faz muito tempo, capitão Yami. Yami disse enquanto coçava a cabeça. Deixe-me adivinhar, a garota do experimento fez isso de novo. Sim, Hannah aqui achou uma boa ideia pegar uma joia do mercado negro e misturá-la com produtos químicos muito perigosos. Summit disse. Felizmente ela não machucou ninguém desta vez, pelo menos. Hannah disse com um olhar furioso. Eu disse que deu certo, não foi? Summit disse a ela bufando. Só para que fique claro, isso vem direto do seu salário. Hannah gritou enquanto seu queixo caía. É HHH? Ela se virou para Ringo enquanto implorava RR Ringo. Não, Ringo disse a ela. Você não me deixou terminar.
Hannah gritou. Ringo, você é malvado. Summit logo pigarreou. De qualquer forma, como podemos ajudá-lo hoje? Presumo que seja em relação a... Summit olhou em volta antes de sussurrar. A jovem princesa? De fato é. Júlio respondeu. Ele logo tirou a escama preta e prateada do bolso do manto antes de mostrá-la a eles. Capitão Jack e Nozel foram procurar onde ela foi encontrada. A escama preta foi encontrada dentro das raízes enquanto a escama prateada foi encontrada perto da própria princesa. Summit pegou a balança enquanto a examinava. Que extraordinário. Ringo disse olhando para a balança com uma lupa. Elas brilham como um diamante, mas não são de nenhuma joia que eu já vi. Eu esperava que você pudesse descobrir sua origem. Julius disse. Como você pode ver, ambas as escamas possuem a mesma estrutura. Talvez se pudermos rastreá-la até sua origem, possamos descobrir como ela acabou dentro da árvore. Summit ponderou enquanto examinava ambas as escamas mais de perto. Elas parecem ser de um animal. Talvez seja algum tipo de réptil. Hannah acrescentou ao sentir a ponta da balança. Talvez uma criatura como um crocodilo ou uma salamandra. Você acha que pode trabalhar com isso? Júlio perguntou. Summit suspirou. Vamos tentar, Vossa Majestade, mas não há muita informação para prosseguir, infelizmente. Mesmo com as informações que você nos forneceu sobre o recente comportamento selvagem de Lady Pris, é impossível. Se tivéssemos mais evidências. Yami logo disse enquanto acenava com a mão. Talvez eu tenha algo para você. Realmente? Ringo perguntou. O que é? Ele respondeu enquanto dava uma tragada. Acontece que ela acordou do transe antes de eu chegar lá. Não posso confirmar ainda, mas ela disse que cresceram escamas. Os pesquisadores, assim como Julius, pareceram um pouco chocados. Ela os cultivou, você disse? Ringo disse chocado. Menino Corvo me disse que ela colocou alguém em estado de coma, então ela deve ter tirado a mana dele. Yami disse. Acha que isso pode estar relacionado? Talvez, Summit disse enquanto ponderava. Talvez a mana que ela absorveu até agora tenha causado uma mudança. Pode ser uma espécie de metamorfose. Hannah disse enquanto ponderava também. Claro, talvez este seja o primeiro passo para recuperar sua magia, o que era naquela época. No entanto, Ringo ajuda. Pode ser perigoso devido à natureza disso. Você disse em seu relatório que ela não só tinha como alvo Noelle Silva, mas também meu primo Pluck, correto? Yami deu uma baforada ao dizer sim. Pode ser que enquanto estiver em transe, ela só atinja aqueles com mana mais forte. Summit disse. Ou talvez ela ataque qualquer um que esteja ao seu alcance como um instinto de sobrevivência se você quiser. Essa teoria pode ser verdadeira? Yami perguntou. Poderia, Hannah disse, mas a menos que seu esquadrão esteja disposto a jogar fora suas vidas. A única maneira de confirmar essa hipótese é através de uma tentativa literal de fogo. E com o trance sendo tão aleatório quanto você diz, não há maneira de saber quando será o próximo. Yami não pôde evitar um gemido irritado. Droga, então não há nada que possamos fazer? Talvez não, Ringo disse. Podemos ter uma solução para o problema. Já que você nos contou sobre o transe em que ela caiu, tomamos a liberdade de desenvolver isso para ela. Hannah e eu levamos pelo menos 2 meses, mas conseguimos que funcionasse. Ringo logo vasculhou a gaveta da estação de trabalho enquanto tirava o que parecia ser uma faixa vermelha que continha uma pedra de jade. No entanto, Yami podia sentir uma leve presença dele. Pensei ter dito a vocês, ela não pode usar um item mágico. Oh, este não é um item mágico. Na verdade, é esculpido em uma pedra amaldiçoada. Tivemos que viajar até o limite da fronteira, e era muito caro no Bobo Louco. Achamos que um item amaldiçoado ajudaria. Ringo disse, isso não vai machucá-la mentalmente ou fisicamente, mas vendo como ela continuará a absorver mana, em transe ou sem transe, não vai manter o que quer que esteja causando essa mudança repentina sob controle. Felizmente tem seu uso. Pense nisso como um mecanismo de alerta. Quando ela estiver prestes a entrar em transe, a pedra brilhará. Hannah acrescentou, confie em mim, eu mesmo misturei. O que levou a algumas explosões. Ringo resmungou. Ringo, eu disse que sentia muito uma vez. Hannah disse com um beicinho. Certifique-se de que ela esteja usando isso o tempo todo. Ringo disse ao entregá-lo a Yami. Não temos certeza de quanto tempo o item amaldiçoado vai durar, mas será útil para você e para Pris. Yami disse enquanto olhava para a joia. É mesmo? Vou manter isso em mente. Julius não pôde deixar de rir um pouco quando Yami percebeu rapidamente. Algo engraçado? Ele perguntou. Ah, nada realmente. Julius disse. É só que desde que a princesa se sentiu em casa nos Touros Negros, posso dizer que ela afetou você de uma maneira positiva. As histórias dizem que o jovem herdeiro tem esse pequeno e estranho talento de fazer amizade até com as feras mais ferozes. Talvez o mesmo se aplique às pessoas também. Yami apenas olhou para ele antes de dizer. O que isso significa? Julius apenas disse com um sorriso provocador. Não se preocupe com isso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.